tarde. Da mesma forma, cumprimentar a presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Morgana, sempre competente, atuante e promovendo palestras abrangendo as diversas áreas de atuação da nossa subseção. Muito obrigado pelo seu trabalho. Assim, da mesma forma, cumprimento a todos os colaboradores que estão nos auxiliando nessa tarde, presidentes de comissões, membros de comissões que sempre apoiam os nossos trabalhos, além, é claro, da advocacia da nossa cidade e região, que sempre nos prestigia, abrilhantando os nossos encontros. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de advertir novamente a todos que os nossos encontros sempre são gravados e posteriormente disponibilizados, além do nosso site, também no nosso canal do YouTube. Portanto, aqueles que não quiserem disponibilizar a sua imagem, mantenham o aplicativo de vídeo dos seus respectivos dispositivos bloqueados. Além disso, eu peço a todos que disponibilizem o nome completo e também o seu e-mail através do nosso chat, porque são através dessas informações que os nossos colaboradores providenciam os certificados de participação na palestra perante o Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Perfeito? Então, antes de adentrarmos ao tema e passarmos a palavra ao nosso ilustre palestrante, eu gostaria de transmitir a palavra à nossa presidente da Comissão de Ética e Disciplina, a doutora Gláucia Bevilacqua, para que faça a leitura do currículo do palestrante e também as suas considerações iniciais. Com a palavra, doutora Gláucia. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao Dr. Carlos pelo aceite do nosso convite, né, e dizer que é uma honra estar lastreada aí pelo senhor, pelo Dr. Gonçalo, doutora Morgana e a todos aqui que estão participando de forma virtual. Vamos lá, a leitura do currículo. Eu não fiz a impressão, então, se tiver alguma coisa faltando, a doutora Morgana me socorre, tá bom? Bom, nosso palestrante trata-se de uma pessoa muito especial, o Dr. Carlos Fernando de Faria Kaufmann, é advogado criminalista, professor, presidente do TED e conselheiro estadual. E hoje ele veio ministrar, para mim é uma aula, além de ser uma honra, a palestra sobre os limites da advocacia e o marketing jurídico. Então, sem maiores delongas, passo a palavra ao senhor, doutor. Obrigado, Glaucia. Antes de mais nada, queria cumprimentar o presidente Gonçalo Menezes Filho e, na sua pessoa, presidente Gonçalo, cumprimentar toda a diretoria pelo excelente trabalho que tem sido feito em Praia Grande, em prol da advocacia, né, trabalho que tem sido reconhecido no Conselho Seccional, que tem sido reconhecido na nossa diretoria também, e agradecer, né, fruto desse trabalho, são essas constantes palestras que vocês vêm fazendo, e palestras que servem sempre para aprimorar e para tentar buscar a advocacia, melhorar cada vez mais a advocacia, presidente Gonçalo. Só me preocupo quando a gente fala que hoje vai falar de publicidade, propaganda, da propaganda enganosa feita no começo, que o senhor falou do meu vasto conhecimento, né? Na verdade, não existe vasto conhecimento nenhum. Eu estou aqui não para dar uma palestra, eu estou aqui para conversar com vocês, tentar discutir questões que são questões comuns a todos e questões que engrandecem a advocacia. E, Gonçalo, peço um grande favor para você, quando encontrar o nosso querido amigo Roberto Souza Araújo, diretor da CASP aí de Praia Grande, mande o meu abraço pessoal para ele, converso com ele bastante, mas é uma pessoa que também engrandece a cidade aí de Praia Grande e que vem feito um trabalho exemplar à frente da CASP, à frente da nossa Caixa de Assistência dos Advogados. A CASP ela tem atuado bastante e o Roberto, como vocês sabem aí, ele é especialista, está cuidando da parte de esportes, da saúde mental dos advogados. Nessa época de pandemia é fundamental a atuação do Roberto e de toda a CASP. Também aproveito, presidente Gonçalo, na sua pessoa também, cumprimentar e mandar um abraço à distância ainda, mas deixar claro e cumprimentos ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, e também não posso deixar de comentar aqui, sempre presente, apesar de não estar na palestra, da nossa diretora, secretária-geral adjunta, Margarete Cássia Lopes. E eu faço isso pelo seguinte, toda vez que eu falo em público, e eu preciso dizer que os agradecimentos, os elogios, têm que ser feitos no momento em que eles são merecidos.
E a atuação dessa gestão do nosso presidente Caio, da Margarete, tem sido exemplar. Tudo, absolutamente tudo que o Tribunal de Ética precisou, a Margarete, que é gestora, que é corregedora do sistema de ética, ela veio dando o apoio e, na verdade, o Caio também sempre veio dando todo o apoio necessário. Nessa época de pandemia, nós precisamos implementar sistemas de digitalização de todos os processos, e os processos estão digitalizados, foram todos digitalizados, julgamentos virtuais do Tribunal de Ética. Quer dizer, o Tribunal de Ética, apesar da pandemia, ele não parou. Nós, no sistema ética, hoje, para você ter uma ideia, presidente Gonçalo, nós estamos conseguindo, é um feito histórico na gestão, nós estamos julgando, né, no sistema de ética, principalmente no Conselho, os processos iniciados nessa gestão, coisa que nunca aconteceu. Nós pegamos aqui processos iniciados em 2014, 2015, e agora estamos julgando os processos iniciados na gestão. Então é um avanço, um trabalho exemplar que essa diretoria tem feito, e eu preciso deixar isso sempre claro, deixar sacramentado para todos. Agradeço demais o convite que foi feito, Glaucia, eminente presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Sei do trabalho difícil que você faz da frente da Comissão de Ética e Disciplina, trabalho incessante, trabalho incansável e que, infelizmente, vem se avolumando ao longo dos tempos. Eu queria muito, Glaucia, que nós ficássemos ociosos, você na Comissão de Ética, eu aqui no Tribunal de Ética e Disciplina, que nós não tivéssemos que apurar a conduta dos advogados. Mas o que eu sempre digo, eu tenho certeza que nós estamos fazendo isso, inclusive com relação à publicidade, a principal função do Tribunal de Ética e Disciplina, é o que eu tenho feito, tenho buscado fazer pelo menos, é primeiro orientar. E só depois, quando a orientação não é suficiente, é que nós vamos buscar aí punir e apurar o que está acontecendo. E por isso que este trabalho é fundamental. Quer dizer, o que nós estamos hoje, eu não tenho a pretensão de orientar ninguém com relação a este tema, mas nós estamos aqui juntos para discutir e buscar uma orientação comum, buscar resultados comuns e que só resultados esses que, na verdade, vão impedir infrações disciplinares, impedir infrações éticas e vão possibilitar que a advocacia realmente continue caminhando e continue caminhando cada vez melhor. Eu aproveito, né, não só na sua pessoa, como também na pessoa da presidente da Comissão de Cultura e Eventos, responsável por organização, doutora Morgana, cumprimentar todas as advogadas, todos os advogados. E aqui eu já falo para vocês, estamos desenvolvendo, junto à Comissão da Mulher Advogada, no Tribunal de Ética, uma campanha para melhorar o nosso Tribunal de Ética. E essa campanha para melhorar o Tribunal de Ética, ela demanda o ingresso de mulheres para auxiliar no Tribunal de Ética e Disciplina. Nós atingimos agora, semana passada, né, o número maior de mulheres dentro da ordem do que de homens, tá? Isso está comprovado. Nós temos hoje mais mulheres, o que nos enobrece, até porque sou casado com uma advogada, né? Eu sei da capacidade da mulher, não só a dedicação, né, muito maior, e a capacidade de desenvolver vários assuntos ao mesmo tempo. Nós homens, Gonçalo, eu entendo que nós somos um pouco limitados. Eu sei tratar de um assunto por vez. E eu fico impressionado quando eu vejo que as mulheres conseguem tratar de vários assuntos ao mesmo tempo e resolver vários assuntos ao mesmo tempo. Então, nós estamos desenvolvendo essa campanha já há algum tempo para melhorar o Tribunal de Ética, e conto com você, Morgana, conto com você, Glaucia, para buscar nomes para assessoras no Tribunal de Ética, instrutoras no Tribunal de Ética, para nós conversarmos, né? E pode falar com a Margarete quando vocês quiserem, nossa secretária-geral adjunta, pode falar que eu conversei com vocês, ou com a Miriam Ravanelli, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, né, conselheira seccional, que está em Franca, e trazermos mulheres para atuar no Tribunal de Ética. Nós queremos conversar, queremos dizer como funciona o Tribunal de Ética para aquelas que não conhecem, e eu tenho certeza que com o ingresso de mulheres no Tribunal de Ética, o ritmo vai acelerar e o nosso nível de processo, de qualidade, eu tenho certeza que vai melhorar. Então eu conto com a ajuda de vocês, e na pessoa de vocês duas eu cumprimento todas as advogadas e também os advogados aqui que fazem parte da sucessão e que, na verdade, que estão aqui presentes, né, contribuindo aí, participando desse encontro e dessa conversa. Mas, meus amigos, eu estou aqui, né, para tentar conversar um pouco, né, e falar um pouco sobre a publicidade na advocacia. E quando a gente fala de publicidade na advocacia, nós estamos vivendo um momento extremamente complexo. Falava antes de iniciar para a Morgana e para a Glaucia, né, que eu vi que o período máximo de palestra era de 2 horas. Eu falei para elas assim, eu não me aguento ouvir 2 horas. Então, eu me ouvindo durante 2 horas, eu fico maluco. Então, vocês, por favor, isso é uma conversa, me interrompam quando quiser, falem o quanto quiser para nós discutirmos o assunto, não tem nenhuma formalidade aqui. O objetivo é discutirmos um tema que é um tema comum, que é um tema que vem cada vez se avolumando, cada vez se aprimorando, e nessa época de pandemia, é um tema essencial para a nossa discussão.
especialmente quando a gente fala publicidade e fala das redes sociais, das mídias, da forma de aparecimento das mídias sociais. Então é fundamental o que fazer e como fazer. Antes de mais nada, eu queria começar para vocês dizendo o seguinte: nós temos regramento relativo à publicidade. Nós temos o Código de Ética e Disciplina, que trata da publicidade, trata do artigo 39 até o 47, ele traz questões relativas à publicidade. Nós temos também o provimento 94 de 2000, que também trata da publicidade. Esse provimento, né, como vocês podem ver, ele já tem 21 anos de existência, e ele é da época que eu tenho certeza que a Glaucia Morgana nem pensava em fazer advocacia ainda, que são jovens. Eu e o Gonçalo já estávamos à frente da advocacia, né? Mas na verdade é de uma época em que se fala em mala direta, páginas amarelas e por aí vai. E o que é mala direta para essa jovem advocacia? O que são as páginas amarelas, né? Eu participei, eu lembro de uma discussão lá atrás, quando eu estava recém-formado, onde nós discutimos se nós íamos anunciar o escritório nas páginas amarelas da lista telefônica ou não. E o que é isso? Eram aquelas páginas permitidas onde você queria procurar uma profissão específica, alguma atuação específica, você nas páginas amarelas procurava lá advogados. E daí você via nas páginas amarelas o nome dos advogados, que era uma forma hoje, que existia à época, de você se destacar dentro de um anúncio da lista telefônica. Coisa que eu acho que nem existe mais lista telefônica, não deve existir, né? Até porque não sei nem se tem telefone fixo, quase atuante por aí, são poucas as ideias. Então é um provimento que ele tem 21 anos. E não são apenas 21 anos de uma época em que a evolução ela foi vagarosa, uma evolução lenta. São 21 anos de uma evolução rápida. A partir do momento que nós tivemos a internet e a reforma da internet e o acesso de todos à internet, o mundo mudou. Nós sabemos disso. A nova revolução mundial é a revolução da internet. E nós vimos que isso se acelerou demais nessa época de pandemia. Poxa, nós estamos aí desde 2020, março de 2020, estamos praticamente parados em casa, parados não, trabalhando, mas distantes fisicamente, né? Todos falam em distanciamento social, eu na verdade eu prefiro tratar de distanciamento físico, porque nós estamos socialmente juntos apesar da distância física. Então, nós estamos distante fisicamente, mas atuando, trabalhando, e nós vimos a partir de março do ano passado, quando começou a pandemia, um acréscimo brutal do número de lives, propaganda. Nós tivemos live para tudo na advocacia, em todos os sentidos. E não só lives na advocacia, assuntos interessantes, assuntos menos interessantes, assuntos pertinentes, outros não. Publicidade feita por intermédio de mídia social, publicidade feita no WhatsApp, publicidade feita no Instagram, publicidade feita no TikTok, por exemplo. Então são questões que foram sendo trazidas. E por que isso aconteceu? Pela absoluta falta de regramento e de controle. Nós não temos um regramento ainda específico para este tema. Nosso regramento ele é absolutamente defasado. Nós estamos com um regramento de 2000 que ele foi se adaptando, fala de WhatsApp, mas ele continua absolutamente defasado. Em contrapartida, nós temos uma advocacia, especialmente a jovem advocacia, que é absolutamente ligada e antenada nos meios de mídia social, de aparecimento, que se comunicam desta forma e sabem se comunicar dessa forma e passam a querer atuar e exigem uma atuação, uma possibilidade de atuar desta forma. Então nós entramos em conflito. Paralelamente a tudo isso, é importante destacar que em 2019 o Conselho Federal passou a prever uma alteração do provimento 94 de 2000, uma modificação e atualização do provimento 94 de 2000. Começou a se discutir, montou um grupo de trabalho esse presidido coordenado pelo corregedor-geral do Conselho Federal, Ari Raguiante. Eu fui chamado para participar desse grupo de trabalho, integro o grupo de trabalho, e nós dividimos em 2 pontos específicos. Uma parte do grupo de trabalho cuidou da fiscalização, porque nós temos um problema. Nós temos regramento, mas nós temos pouca efetividade na fiscalização e pouca efetividade numa punição imediata, numa medida imediata para impedir uma publicidade indevida. Então, uma parte cuidou aí da fiscalização, de regramentos relativos à fiscalização, e outra parte desse grupo de trabalho acabou cuidando da nova redação de um provimento que venha substituir o 94 de 2000. E eu fiz parte desse grupo de trabalho. Então, juntamente com o nosso conselheiro federal, diretor Ari Raguiante, eu e a conselheira federal do Rio Grande do Sul, Grace Stocker, sentamos para redigir um novo provimento.
Não sei se vocês tiveram acesso a essa minuta desse novo provimento, ela circulou por aí com bastante discussão. Obviamente que quando se faz um regramento de leis, você não consegue atingir e abarcar todas as possibilidades. É evidente que isso fica faltando alguma coisa. É evidente também que nós não vamos conseguir, com esse novo regramento, satisfazer a todas as hipóteses. Mas o que nós buscamos fazer nesse novo regramento? Nós buscamos contemplar a jovem advocacia sem desagradar os mais conservadores. Nós tentamos contemplar as novidades, os acréscimos, as novas formas de publicidade, sem permitir que aquelas antigas formas, né, ou antigos pensamentos sejam atingidos. Então foi difícil contemporitzar tudo isso. E nós fizemos, né, esse novo regramento, não veio da nossa cabeça simplesmente de eu sentar com a Grace, com a Ari, e discutirmos o que vai ser bom e o que não vai ser para a advocacia. Quem somos nós para discutir isso? Mas esse novo regramento, ele foi precedido de inúmeras, incontáveis audiências públicas. Nós começamos a fazer as audiências públicas, tivemos uma grande audiência pública aqui na Seccional de São Paulo, foi muito bacana, e nossa programação inicial era percorrer todas as seccionais, e após o ingresso, após a análise de todas as seccionais e a discussão em todas as seccionais, terminarmos com uma grande audiência pública aqui em São Paulo. Já estava organizado isso, já estava coordenado. Mas, na verdade, a pandemia veio atrapalhar essas audiências públicas. No início, que nós não tínhamos a possibilidade, e nós começamos a implementar até as discussões e até as audiências e até as sessões, por exemplo, que fazemos hoje do Conselho Seccional, por videoconferência, até esta forma de Zoom que nós estamos utilizando aqui para discutir. Então, naquele momento, foi um pouco difícil continuarmos com as audiências públicas, elas tiveram continuidade, tiveram prosseguimento, colhemos dados, mas daí nós começamos a colher muito mais informações, até pela própria internet, manifestações que eram de todos os setores, especialmente da jovem advocacia. E o que nós percebemos diante deste novo provimento? A advocacia quer mudança, a advocacia ela quer evolução, a advocacia ela busca, na verdade, melhorar e ela busca poder aparecer, mas ela não quer que essa evolução atinja, por exemplo, patamares que nós temos nos Estados Unidos. Ou seja, onde escritórios de advocacia, grandes escritórios ou escritórios que têm um poder aquisitivo gigantesco, acabam fazendo propaganda na televisão, acabam fazendo propaganda em outdoor, acabam fazendo propaganda em jornal, e aqui eu estou falando um termo específico, propaganda. Nós acabamos analisando e discutindo nesse novo regramento que a propaganda ela não é possível. Por quê? Porque a propaganda ela tem um viés absolutamente mercantilista. Ela busca a mercancia, ela busca captar indevidamente clientela. E isso não é possível. Já o que nós podemos fazer é a publicidade. Então, o que nós começamos a cuidar neste novo regramento? Possibilitar e regulamentar o marketing jurídico. O marketing é uma coisa mais ampla. O marketing, na verdade, e foi difícil buscar esses termos aqui, nenhum de nós tínhamos atuado em marketing, nós fomos buscar auxílio, né, com as pessoas específicas do tema que atuavam no setor de marketing, para buscar auxílio para discutir o marketing jurídico. E o marketing jurídico, ele é possível? Sim, ele é possível. O que é o marketing jurídico? É justamente essa estratégia utilizada pelo advogado ou utilizada pelo escritório de advocacia para que ele possa se colocar no mercado, para que ele possa se mostrar, para que ele possa se tornar conhecido. Agora, o que é necessário ter em mente para fazer o marketing, para cuidar desse marketing jurídico? Os princípios básicos, éticos, elementares, que não podem ser ultrapassados de maneira alguma. Então, por mais que nós tenhamos provimento, as questões elementares elas continuam existindo no Código de Ética e Disciplina. Então, o nosso Código de Ética e Disciplina, ele trata com muita clareza logo no início que qualquer publicidade ela é incompatível com captação indevida de clientela e mercantilização da advocacia. Esses dois pontos são fundamentais, são assim essenciais para que nós continuemos mantendo a advocacia, apesar de podermos divulgar a advocacia nos meios existentes, para que nós possamos continuar mantendo a advocacia no mais alto nível. Nós não podemos utilizar qualquer instrumento de marketing jurídico para captar indevidamente clientela, para buscar clientes e atrair para o escritório com promessas indevidas. Nós não podemos mercantilizar, discutir preços, trazer uma concorrência indevida para os próprios advogados.
poxa, os honorários que eu cobro são internos no meu escritório e eu vou discutir isso diretamente com o meu cliente. Eu não posso divulgar, por exemplo, que eu estou fazendo promoção, né, eu atuo na área criminal, eu não posso advogar que eu estou fazendo promoção, olha, contrate um habeas corpus e leve 3, né? Porque, na verdade, a promoção de Dia das Mães, então, se seu filho está preso, contrate um habeas corpus aqui e você vai conseguir 2 ou 3 habeas corpus. Não existe isso. Eu não posso fazer esse tipo de publicidade, porque, na verdade, eu estou fazendo o quê? Captando indevidamente clientela. Eu não posso divulgar valores de maneira alguma. Quanto eu cobro de honorários? Forma de pagamento, forma de recebimento. Eu parcelo meus honorários? Eu não parcelo? Eu atuo de graça? Eu não atuo? Eu não posso fazer isso. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou, de certa forma, invadindo a esfera de atuação de outro escritório. Eu estou trazendo uma concorrência, de certa forma, desleal, onde eu estou buscando clientela, não pela capacidade do advogado, não pelo trabalho que eu posso desempenhar, mas pelo preço. E a advocacia é incompatível com essa discussão de preço. Nós sabemos muito bem que a advocacia, ela exige o quê? Confiança. E a confiança se adquire. Na verdade, no começo eu era um pouco reticente, até com essas questões de publicidade pela internet, assim por diante, como fazer essa publicidade, que a advocacia, eu sempre digo, que ela é um investimento a longo prazo. Ela não é imediatista. Então, só o tempo é que vai consolidar o advogado no exercício da advocacia. E só os clientes com quem ele já atendeu, e atendeu bem, com quem ele teve uma boa interlocução, com quem ele apresentou um trabalho e conseguiu apresentar o trabalho que ele se comprometeu, e por isso que o advogado não pode jamais se comprometer com o resultado, mas sim com o trabalho, e ele conseguiu desempenhar o trabalho prometido, esses clientes vão ser os maiores vetores de demais clientes para eles. A advocacia na minha área, por exemplo, ela funciona por indicação de outros advogados. Dificilmente alguém vem bater na minha porta para me contratar, né? Mas vem aparecer no meu escritório pessoas indicadas por outros advogados que têm um problema na área que eu atuo e acabam me procurando. Então, são esses advogados que têm os clientes que já são originariamente deles satisfeitos que passam a indicar outros advogados, outros clientes, quer dizer. E assim a coisa vai crescendo. Então, ao longo do tempo, a advocacia vai se solidificando e vai se firmando. Então, eu repito que é um investimento a longo prazo. Eu tenho certeza que o simples fato de eu colocar uma publicidade em qualquer mídia social, em qualquer meio, no Instagram, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, eu tenho certeza que isso, por si só, não vai trazer cliente. Agora, apesar de não trazer cliente, vai ser uma forma que eu vou utilizar para quê? Para me consolidar, para mostrar que eu existo. Porque hoje em dia também já está claro. O advogado não pode ficar sentado no seu escritório esperando o telefone tocar. Eu não consigo ficar sentado aqui esperando. Por quê? Porque não vai chover cliente. Eu tenho que, de alguma forma, aparecer. Eu tenho que, de alguma forma, mostrar a minha advocacia. Eu tenho que, de alguma forma, mostrar que eu existo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Eu estou conversando com vocês falando de publicidade. Mas poderia estar falando de um tema da minha área específica, direito penal. E o que eu estou fazendo? Nada mais do que minha própria publicidade. Quando eu participo de uma palestra, quando eu participo de um evento, tá, gratuito, eu estou fazendo a minha apresentação e a minha propaganda. Agora, para que essa minha apresentação e propaganda seja válida, eu tenho, quando eu vou falar de um tema específico, eu tenho que mostrar o quê? Conteúdo jurídico. Eu não estou aqui para fazer qualquer outro tipo de aparição ou qualquer outro tipo de evento que não seja demonstrar o conteúdo jurídico. Não estou falando hoje de publicidade, até porque esse é um tema novo para todos nós vamos discutir em conjunto, mas quando eu falo da área de advocacia penal, que eu exerço já há vários anos, de que eu dou aula, se eu vou participar de uma palestra, de um evento, é justamente para demonstrar o meu conhecimento jurídico. E eu faço isso com 2 finalidades. Uma, tentar passar para as outras pessoas aquilo que é importante. Mas também faço, e nós não podemos ser hipócritas com relação a isso, qualquer um que participa de uma palestra está querendo o quê? Mostrar que tem conhecimento. Está querendo transmitir o conhecimento e se tornar conhecido naquele assunto. Ou seja, é uma forma de publicidade, mas é uma forma legítima, é uma forma boa, é uma forma salutar, é uma forma que só vai engrandecer a advocacia, que vai engrandecer os advogados. Eu participo, né, além de estar na presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, eu participo, e a gente conseguiu consolidar agora nessa gestão, Colégio de Presidentes de Tribunal de Ética e Disciplina. Então, nós conseguimos, depois de uma primeira reunião em 2019, nós nos reunimos, todos os presidentes dos tribunais do Brasil inteiro, nós temos reuniões agora mensais, e a pandemia nos auxiliou com isso, porque nós tivemos a primeira reunião
em 2019, que nós organizamos aqui em São Paulo. Foi a primeira reunião do Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética e Disciplina. E nós constantemente estamos sentando, estamos conversando. E entre as nossas discussões, né, com relação ao tema de publicidade, quando surgiu essa discussão, alguns advogados começaram assim, poxa, é um absurdo, por exemplo, advogado que vai dar entrevista, fica dando entrevista no rádio, ou toda semana aparece no rádio. Eu falei, eu concordo. É um absurdo ele dar entrevista se ele fizer isso para fins de angariar clientes especificamente. Para dizer, olha, qualquer dúvida, ligue no meu escritório que eu apareço lá, meu telefone de escritório é esse, vai lá que a gente resolve. Assim não funciona. Agora, os espaços, eles são ocupados. E se o jornal, a televisão ou o rádio tá dando espaço para um advogado se manifestar e está dando espaço para que um advogado oriente a população, esse espaço eu gosto e quero que seja ocupado por um advogado. Porque se o advogado não ocupar, quem é que vai ocupar esse espaço? Um promotor, um delegado, um juiz. Espera um pouquinho. Eu quero que o advogado ocupe os espaços. Eu quero que o advogado esteja à frente de uma instrução. Eu quero que o advogado esteja à frente de todo o público para dizer o seguinte, faça assim, dessa maneira, ou faça daquela. Mas aí que entra a questão ética. Este advogado que está constantemente participando, de forma reiterada, o simples fato de participar reiteradamente do programa, vamos dizer o seguinte, poxa, mas e daí ele vai ficar mais conhecido na cidade do que outras pessoas. Sim, vai ficar mais conhecido. Mas ele está ficando mais conhecido pelo conteúdo dele ou ele está ficando conhecido porque ele está se utilizando indevidamente de um sistema para captar clientes? Se ele estiver ficando mais conhecido porque ele está passando conteúdo, mas não está divulgando o nome do escritório, não está dizendo mais nada, então é válido. Se ele está ficando conhecido porque ele usa aquele meio para fazer uma propaganda, e repito, propaganda não é possível, uma propaganda indevida do seu trabalho, do seu escritório, aí é momento de nós atuarmos. Aí é momento da Glaucia entrar em contato com ele, notificar e falar o seguinte, você não pode fazer isso. Você está extrapolando os limites da publicidade. Então, uma coisa que eu fiz desde que eu assumi o Tribunal de Ética e Disciplina, e surtiu muito efeito, sempre que existe alguém ultrapassando os limites da publicidade, eu peço ou para a comissão de ética, ou eu peço para o tribunal, para a turma disciplinar competente da região, notificar o advogado para dizer o seguinte, olha, você ultrapassou os limites. Você não pode fazer esse tipo de publicidade. E eu vou dizer para vocês, 80, 85% dos casos em que há notificação, o advogado liga, entra em contato com o tribunal ou com a comissão e fala, até onde eu posso ir? O que eu fiz de errado? Porque o advogado, o bom advogado, ele não quer ser infrator. O advogado que faz a publicidade, na maioria das vezes, ele não é um infrator, na maioria, não em todas, tá? Mas na maioria das vezes, ele não é um infrator que quer passar por cima das regras éticas a todo custo para poder, na verdade, angariar clientes. Ele quer, na verdade, mostrar que ele existe e daí poder atuar. Só que existe também uma pequena parcela que aí sim acaba ultrapassando os limites éticos, acaba ultrapassando todos os limites estabelecidos no nosso código de ética para justamente tomar uma atitude que lhe permita, muitas vezes, ou até acha que vai conseguir, angariar clientes e fazer uma ação, uma promoção que ele acabe angariando indevidamente clientes. E aí nós temos que atuar. Aí o Tribunal de Ética vai ter que atuar. Aí a Glaucia vai ter que atuar. Nós orientamos. A orientação não foi suficiente, então nós vamos atuar. Importante vocês saberem que recentemente o nosso Código de Ética e Disciplina ele foi alterado. E eu achei uma solução fantástica, porque agora nós podemos fazer TAC, termo de ajustamento de conduta, que equivale até uma transação penal, para os casos de publicidade e para as infrações que são punidas com censura. Então, as infrações punidas com censura, ou os casos de publicidade, infrações éticas também, tá, que sempre são punidas com censura, nesses casos específicos, havendo uma infração ética ou uma infração disciplinar punida com censura, sendo o advogado inscrito primário, ou seja, não tem nenhuma reincidência, não tem outros processos em andamento, nós podemos fazer com ele termo de ajustamento de conduta. Então, poxa, manda uma notificação. O advogado continua fazendo publicidade. Você chama aquele advogado no Tribunal de Ética, na turma disciplinar competente, e daí faz o seguinte, olha, nós vamos celebrar um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, você pare de fazer essa publicidade, nós não vamos processá-lo disciplinarmente, e a partir daí, se você não fizer mais isso, daqui a 3 anos estará extinta a sua punibilidade. E os advogados mais sérios irão aceitar. Só que aqueles advogados, tem advogado que não vai aceitar e vai continuar infringindo a norma. Por quê? Porque ele sabe que, infelizmente, entre a data do fato
e a punição futura existe um longo tempo. Nós trabalhamos, e vou falar para vocês, o Tribunal de Ética, agora eu deixo a modéstia de lado, ele tem sido exemplar nessa gestão. Nós julgamos mais processos do que qualquer outro tribunal. Na verdade, nós conseguimos baixar o acervo, estamos baixando o acervo constantemente. Tá? Então, nós julgamos essa gestão no período de pandemia, tá? Mesmo durante a pandemia, o Tribunal de Ética julgou mais de 16 mil processos. Tá? Então, assim, é uma produção exaustiva. Nós não paramos. Mas, mesmo assim, nós sabemos que entre a autuação da representação, instauração do processo, todo o processo com ampla defesa, contraditório, sanção, julgamento, depois você tem a fase de recurso, recurso para a Câmara Recursal, depois até recurso para o Conselho Federal. Nós temos longos e longos anos de advogados voluntários trabalhando para solucionar aquela questão. Então não é rápido. E o infrator, aquele que realmente é infrator, ele sabe disso. E ciente dessa situação, o que nós fizemos nesta reforma do provimento 94 de 2000, que espero que seja aprovada pelo Conselho Federal logo. Em princípio, acho que vai entrar em pauta, se não entrar no mês de maio agora, talvez entre em maio, mas nesse primeiro semestre, eu acho que esse novo provimento vai ser aprovado no Conselho Federal. Nós trouxemos, junto, paralelamente, a atuação dos tribunais de ética, a orientação do Tribunal de Ética, a possibilidade de se fazer TAC, nós trouxemos também a possibilidade de uma atuação mais efetiva da comissão de fiscalização. Então, em todos as seccionais, a comissão de fiscalização ela vai poder atuar e vai poder atuar com imposição de sanção, multa. E isso nós estamos criando também para o provimento, para que a comissão de fiscalização possa multar administrativamente aqueles que estão se utilizando indevidamente da publicidade. Ou seja, nesta hipótese, a publicidade ela vai deixar de valer a pena. Então, por que vale a pena? Porque o advogado, ele faz uma propaganda indevida, faz uma publicidade indevida, até ter o julgamento, 2, 3 anos, ele já ganharia o cliente, já ganhou dinheiro, e a coisa já está esquecida. A partir do momento que a gente tenha multa diária, por exemplo, ele vai parar com isso, porque não vai mais valer a pena. Então, isso também está no provimento, e nós esperamos que seja aprovada. Eu estou vendo aí que o Joel está levantando a mão. Acho que você quer comentar alguma coisa, Joel? Boa tarde, meu amigo, boa doutor. Desculpa pela intromissão. Sou vice-presidente da nossa comissão e tive um expediente agora em atraso. Só para te cumprimentar e te agradecer pela oportunidade, tá bom? Vou acompanhando aqui no sentido que eu estou dirigindo, mas estou te ouvindo bem, tá bom? Era muito para agradecer pela participação. Eu que agradeço, Joel, muito obrigado, né? E vou falando aí. Não fica de olho em mim, não, que não vale a pena. Só o ouvido tá bom demais. Você está dirigindo aí, toma cuidado, né? Agradeço. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Eu que agradeço, Joel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com vocês. Mas então, mais, né? Esse novo provimento, se for aprovado da forma que está, ou com pequenas modificações, vai permitir uma atuação mais forte, firme, eficaz da nossa comissão de fiscalização. Aqui em São Paulo, nós temos a comissão de fiscalização, na verdade, de fiscalização da advocacia ilegal. E nós podemos ampliar os poderes, presidida pelo nosso conselheiro Fabrício Klebs, e podemos ampliar os poderes justamente para que haja essa fiscalização. Por sinal, tratando de publicidade, né, teve um evento interessante, onde nossa comissão, o Tribunal de Ética e Disciplina, atuou em conjunto com a comissão de fiscalização, onde alguns advogados estrangeiros, né, não inscritos no Brasil, nem para direito estrangeiro, vieram para cá e organizaram um evento em um hotel em São Paulo, onde eles queriam dizer quais são os requisitos para aquisição, compra e organização de casas ou imóveis nos Estados Unidos, e montaram um evento em um hotel, um evento do dia inteiro, gratuito, para pessoas não do mundo do direito, não para advogados, mas para outras pessoas. Nós tomamos conhecimento disso. Nós temos a notificação em conjunto, tanto eu quanto o Fabrício Klebs, Tribunal de Ética e Disciplina, mas eles não são advogados no Brasil, então nós entramos com a comissão de fiscalização também, para dizer o seguinte: vocês não podem dar qualquer orientação, qualquer consultoria. Tem a ver com a publicidade? Sim, porque era uma publicidade indevida que eles iam fazer um evento. Tá? Vocês não têm condições de dar qualquer orientação, porque vocês não são advogados do Brasil. A atividade de consultoria, orientação jurídica, ela é exclusiva dos advogados. Portanto, vocês não podem fazer isso e não prossigam com este evento. Aí até um advogado aqui do Brasil, que era a parceiro deles, entrou em contato comigo. Não, mas na verdade eles só vão orientar. Eu falei, então,
essa orientação? Não é possível. Essa orientação, ela é exclusiva de advogados. O advogado estrangeiro não é advogado no Brasil. Ele não pode dar essa orientação. Eu sou muito rigoroso com isso, até porque o voto do Conselho Seccional aqui de São Paulo, que foi contra a atuação direta dos escritórios estrangeiros do Brasil, é da minha autoria, que foi aprovado por unanimidade, foi ratificado pelo Conselho Federal. Então, eu não posso, né, ter votado de um jeito e agora, não, pode fazer um evento, pode fazer o que você quiser. Eles não podem fazer isso. Então, nós atuamos, e daí a fiscalização, inclusive, houve uma notificação para esses advogados, e eles encerraram o evento e não prosseguiram com o evento. Então, a gente tem que ter uma atuação efetiva, muitas vezes, e informamos que, se eles continuassem com isso, obviamente iremos chamar a Polícia Militar, levar o caso ao conhecimento da delegacia, até porque o caso é de exercício ilegal da profissão. Então, fomos adiante, eles pararam com o evento e o evento não existiu. Então, algumas condutas, elas têm que ser pontuais. Agora, nós tivemos que utilizar a nossa comissão de fiscalização e foi muito simples, foi muito fácil, até porque não eram advogados, fácil e simples, né? Hoje é fácil falar que foi simples, mas eles não eram advogados, e como não eram advogados, então eles estavam praticando exercício legal da profissão. Agora, como agir com esse poder coercitivo imediato diante de um advogado que está extrapolando os limites do Código de Ética e Disciplina? Nós não temos ainda este regramento. Eu não tenho a possibilidade, no Tribunal de Ética e Disciplina, de pegar um caso onde um advogado está ultrapassando todos os limites do Código de Ética e Disciplina e ir lá e falar assim, você para com isso, senão eu vou te punir agora. Eu não posso punir. E o que eu posso fazer? Vou instaurar um processo disciplinar. Nada além disso. Um processo disciplinar que a gente sabe que é longo, com as garantias de ampla defesa e contraditório. Então, a partir do momento que a gente dê elementos para a comissão de fiscalização atuar, nós, na verdade, conseguimos avançar. E avançar muito. E acho que vamos conseguir coibir, muitas vezes, o exercício ilegal e o exercício abusivo diante de uma propaganda indevida. Mas vou além. Né? Qual foi a nossa preocupação nesse novo provimento? Né? Nós usamos os termos já atuais existentes do Código de Ética e Disciplina, do Regulamento Geral, justamente para dizer o seguinte, olha, todas as novas regras devem estar de acordo com os ditames que regem a advocacia. Ou seja, você não pode mercantilizar a profissão e você não pode captar indevidamente clientela. Esses dois são os parâmetros básicos, fundamentais, também deste novo provimento. Tá? Então, são questões técnicas. Agora, nós cuidamos também de deixar claro questões que não, pontos que eram complicados para a gente apurar com relação à publicidade hoje em dia, tais como a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de uma publicidade indevida e o apego à veracidade das informações. Isso é fundamental. Tanto que nesse novo, eu vou permitir ler para vocês, que na minuta do provimento, a gente trouxe o artigo 1º que diz o seguinte, é permitido não sei se vai sofrer alteração, este é o artigo 1º da minuta, tá certo? É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Parágrafo 1º. As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras. Isso é fundamental. Tá? Informação clara, direta, objetiva e verdadeira. E são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e sócios administradores da sociedade de advocacia mencionada, que responderão solidariamente pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros inscritos que para ela tenham concorrido. Por que nós optamos por esta fórmula? Porque, na verdade, nós temos um grande problema. Pode ocorrer uma publicidade indevida de um escritório, uma sociedade de advogados, e a hora que quando você chama o advogado administrador do escritório, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, eu sou o sócio principal do escritório, mas nós temos um administrador contratado aqui, ele fez isso da cabeça dele. Nós nem sabíamos que ele tinha feito esse tipo de coisa. E eu não tenho poder de punir aquele que não é inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se eu tenho um administrador externo que não é advogado, eu perco essa possibilidade de apurar e de discutir. Isso fica nas mãos dessa pessoa. Então, por isso nós tratamos que a responsabilidade ela é do advogado que aparece na publicidade, daí vai ser uma propaganda indevida, mas do advogado que aparece, ou do sócio administrador responsável por esse escritório. Ele vai responder. Eles respondem solidariamente. Tá? Então, se ele é o administrador do escritório, a propaganda é feita de maneira indevida acerca de um advogado,
eles responderão solidariamente. O advogado tem que ser responsabilizado pelos atos que ele pratica, ou que permite que pratique em nome dele. Ele não pode se escudar em nome de pessoas que estão fora da advocacia para deixar de atender aos preceitos éticos. Eu sempre lembro, presidente Gonçalo, que desde a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na época do Getúlio Vargas, 1930, salvo engano, quando por decreto foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, foi transferida para a própria classe o poder de regulamentar e fiscalizar a advocacia. Nós temos esse poder e nós temos esse dever. Nós temos que regulamentar a atuação dos advogados e fiscalizar a atuação dos advogados. Se nós não fizermos isso com cuidado, nós podemos perder essa grande prerrogativa de ser, em todo o mundo, a única classe que se fiscaliza, que se autorregulamenta. E nós não podemos deixar que outras pessoas o façam em nosso nome. Diversas vezes o Ministério Público, o Poder Judiciário, querem se inserir nessa fiscalização, mas não. Nós temos o poder de fiscalizar os advogados, por lei, poder instituído por decreto. Então, neste caso, nós não podemos abrir mão disso. E para que isso seja sempre válido, nós temos que cuidar da nossa fiscalização, e nós temos que cuidar da regulamentação dos advogados e da nossa profissão, para que ela seja sempre elevada e se mantenha sempre no mais alto nível. Então, é óbvio que nós temos que saber e evitar, né, buscar evitar este tipo de malandragem que às vezes nós encontramos no Tribunal de Ética e Disciplina, a Glaucia sabe bem aí na Comissão de Prerrogativas, justamente para a gente poder atuar. A ordem ela é feita para os advogados sérios. Aqueles que são sérios, eles vão receber orientação do Tribunal de Ética, eu tenho certeza que eles vão deixar de praticar e não irão praticar infrações disciplinares ou infrações éticas. Mas existe uma pequena dose, uma pequena parcela dos famosos clientes do Tribunal de Ética e Disciplina, né, que, na verdade, esses advogados merecem punição, merecem atuação rigorosa da Ordem dos Advogados do Brasil. E como eu falei, as informações devem ser objetivas e verdadeiras, para evitar mentira, subjetivismo, auto-engrandecimento, comparação. Isso são coisas que estão também dentro do nosso regramento, né? E depois vem o parágrafo 2º, para poder mostrar a efetividade. Sempre que solicitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, por qualquer de seus órgãos, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir na infração disciplinar prevista no artigo 34, inciso 16, do Estatuto da Advocacia, entre outras eventualmente apuradas, além de sujeitar-se à multa estabelecida pela Comissão de Fiscalização. E o que nós quisermos fazer com isso? Bom, se eu estou dizendo lá que eu sou advogado especialista em direito criminal, eu quero, na verdade, saber se eu sou especialista. Poxa, você está dizendo que você é especialista em direito criminal. Poxa, qual é a sua especialidade? De onde vem a sua especialidade? É da sua experiência? Ok. É do seu dia a dia? Perfeito. Agora, eu acabei de me informar, eu sou especialista em direito criminal. Como que você pode ser um especialista, já anunciar a especialidade, se você acabou de se formar? Espera um pouco, vamos com calma, você é advogado, isso já é suficiente. Né? Até, Glaucio, quando foi lido aqui o currículo, eu digo o seguinte, para mim basta dizer que eu sou advogado, o resto é supérfluo. Né? Dizendo que eu sou advogado, está suficiente, meu currículo está perfeito, eu não preciso mais que isso. Não existe profissão mais completa do que a advocacia, onde eu posso fazer de tudo, atuar de tudo, ter uma liberdade total. Então, neste caso, né, basta dizer que é advogado. A especialidade pode vir com o tempo. Né? E agora, eu acho interessante, conversando com alguns criminalistas, eu sou da época, viu, Morgana, que, na verdade, ser advogado criminalista era até feio. Né? Então, o criminalista ele era uma subespécie da advocacia. Hoje ficou bonito, ficou interessante ser advogado criminalista. Né? Ficou chique ser advogado criminalista. Está cheio de advogado criminalista. Direito penal empresarial. Várias pessoas falam assim, faço direito penal empresarial. Eu digo o seguinte, eu faço direito penal. O direito penal é um só. Se minha advocacia penal, ela naturalmente se verteu para defender questões empresariais, eu continuo exercendo direito penal. Eu não sou direito penal, não faço direito penal empresarial, porque é o mesmo direito penal. O mesmo direito penal que você faz para a pessoa física, com as regras gerais, regras processuais, né, parte especial do Código, parte geral, lei especial, o mesmo que você faz para a pessoa física, você faz quando a pessoa física tiver praticado o crime por intermédio da pessoa jurídica. Porque no nosso direito penal, só a pessoa física ela é processada. Então, são especialidades que vão surgindo. Daqui a pouco a gente tem que ter especialista em especialidade, então tomar um pouco de cuidado com isso. Né? E eu acho que a advocacia ela é ampla e, lógico, cada um pode se identificar e deve se identificar como melhor convier. Mas a partir do momento que ele se identifique de alguma forma, essa informação tem que ser verdadeira e ela tem que ser objetiva. Se eu estou dizendo que eu sou mestre em processo penal, por exemplo,
né, para poder falar, para poder validar por exemplo, eu sou a minha área do direito, então para poder valorizar a minha área do direito, eu falo assim, sou mestre em processo penal. Ah, você está dizendo que você é processo penal? Onde é que está o seu título de mestrado? Ah, não sou mestre, eu fiz só pós-graduação. Então você está dando uma informação mentirosa, tá? O que a gente está querendo aqui? Evitar a propaganda enganosa, né? É passar para as pessoas aquilo que realmente acontece. Isso é fundamental. O advogado não pode angariar cliente vendendo uma mentira. E por isso também, nessa esteira, né, nós vemos lá para frente também, que o advogado, né, isso acontece com uma certa constância. Eu vou entrando em questões específicas aqui, depois, por favor, vocês entrem no assunto, discutam comigo, eu vou falando do que eu vou lembrando aqui. Mas o que não pode o advogado fazer, de maneira alguma, e alguns escritórios fazem isso, é divulgar vitória em caso concreto. Não pode fazer isso. Porque a partir do momento que eu falo o seguinte, consegui uma liminar no habeas corpus de uma prisão assim, assim, assim. O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo um serviço para dizer, poxa, esse advogado é bom. Ele consegue liminar. Todo advogado consegue liminar. E todo advogado tem liminar negada. Não conheço um advogado que consiga todas as liminares, um advogado que tenha todas as liminares negadas. Por quê? Porque se um advogado ele consegue todas as liminares, ele talvez tenha impetrado um habeas corpus na vida e tenha conseguido sucesso em um caso só. Ele não existe essa possibilidade. Nós trabalhamos com um mundo onde, na verdade, dependendo das decisões, e nós tivemos as várias decisões. A vitória ou a derrota não qualificam o advogado. O trabalho sério qualifica o advogado. A capacidade de desenvolver uma tese qualifica o advogado. Mas não é o resultado que qualifica o advogado. Quantas e quantas vezes nós temos um processo, que nós começamos a atuar no processo, e nós perdemos no começo, em primeira instância, segunda instância, terceira, aí chega lá no Supremo Tribunal Federal, vem uma decisão que até somos surpreendidos muitas vezes. Poxa, nem eu esperava mais que eu fosse ganhar esse processo, continuei lutando e chegou lá no final, ganhei. Eu lembro muito bem, acho que uns 2, 3 meses, a OAB aqui de São Paulo fez uma homenagem a 2 grandes advogados criminalistas. Tá? Eu tive a sorte de conhecer os dois, e os dois estão vivos, graças a Deus. Um advogado, Ciro Cussano, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o advogado que implementou essa sistemática com questão de prerrogativas que existe hoje, foi o primeiro precursor aí da forma de prerrogativas atuante, e eu trabalhei com ele, que eu comecei minha vida profissional, junto com o grande criminalista Thales Castelo Branco, e o Ciro era advogado lá no escritório, com ele trabalhei com o Ciro também. O atual presidente da Comissão de Prerrogativas, Leandro Sarcedo, trabalhou com o Ciro Cussano. A Carolina, que é a vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, trabalhou com o Ciro Cussano depois que ele separou do escritório do Thales, mas assim, tivemos sempre um excelente contato. Então ele foi homenageado, e também foi homenageado o advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes, que é da Baixada Santista, advogado de Santos, né, que vocês devem conhecer, com seus 84 anos hoje, que é um grande ícone da advocacia criminal. E o Paulo Sérgio, ele fala de uma maneira fantástica, ele conhece direito, e eu me lembro, ele não ia se lembrar disso, eu tive a oportunidade de falar nessa homenagem, e eu falei, isso é um fato, quando eu estava no meu 2º ano da faculdade, primeiro estágio que eu fiz, que não foi com o Thales, uma das primeiras audiências que eu fui sem entender nada do que estava acontecendo no mundo jurídico, fui acompanhando o advogado na audiência, não sabia o que estava acontecendo. Cheguei lá na audiência, era uma audiência onde estava esse advogado, também estava Paulo Sérgio Leite Fernandes. E o Paulo Sérgio, estava aquele gigante da advocacia, virou depois da audiência para um estagiário de 2º ano da faculdade e falou assim, você quer ser advogado criminalista? Eu falei, quero. Falei, então saiba que o advogado criminalista, ele sempre vai ser como um cavaleiro em uma cruzada. Ele pode perder uma batalha, mas ele nunca vai desistir de lutar a guerra até o final. E ele vai usar todas as armas possíveis para chegar e ganhar essa guerra. Isso aí ficou gravado para mim. Lógico que ele falou com palavras muito mais bonitas do que essa, né? Isso ficou gravado para mim, virou um mantra para mim. Então, é um advogado que passou uma mensagem para um jovem estagiário, isso foi se perpetuando. E eu fui vendo que, na verdade, a advocacia vai crescendo, 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 e a cada momento que se passa, você vai solidificando a sua advocacia. E eu vou contando um pouco das histórias, eu saio do tema da publicidade, mas eu devo voltar para dizer o seguinte, que não adianta você querer fazer publicidade se você não conseguir consolidar o seu dia a dia na advocacia. Não adianta você querer fazer publicidade se você não tiver o que apresentar de concreto, o que produzir de concreto. Então você precisa ter informação direta, o seu marketing ele tem que ser um marketing sério, que não venda produto que você não pode entregar. Jamais o advogado deve prometer um resultado, porque o resultado não depende dele, tem que prometer trabalho. Jamais o advogado ele pode
discutir e falar e usar, por exemplo, isso que eu usei para vocês. Ah, consegui uma vitória, consegui uma liminar, não consegui uma liminar, porque isso não é a função do advogado. Então, uma discussão que a gente teve no provimento, nós vemos aí que hoje os advogados, até com essas questões da pandemia, essas audiências virtuais, vários e vários advogados acabam postando nas suas redes sociais, nas suas mídias, fazendo sustentação oral, participando de audiência. Tem problema? Concluímos que não. O advogado pode fazer isso. Qual o problema dele colocar o trabalho dele, de divulgar o trabalho dele? Se ele está fazendo uma sustentação oral, está fazendo um trabalho digno. E qual o problema dele divulgar numa mídia social a sustentação oral que ele está fazendo? Preservando sempre o sigilo. Agora, se ele faz sustentação oral e fala o seguinte, viram minha sustentação oral, consegui eliminar, ganhei o processo, ganhei o habeas corpus, aí já mudou. Aí ele já está mostrando que o trabalho dele, ele está não só apresentando o trabalho dele, como ele está vendendo um resultado, o que não é possível. Olha, uma sustentação oral como essa que vocês viram agora, custa tanto. Ele não pode fazer isso, porque ele está mercantilizando a profissão dele. Mas ele divulgar o trabalho dele é digno, é válido, é verdadeiro. O advogado precisa divulgar o seu trabalho. E a nossa comissão, lá o nosso grupo de trabalho, entendeu que isso é uma evolução natural da advocacia. A advocacia, ela precisa evoluir, ela precisa melhorar nesse sentido. Agora, é óbvio que existem inúmeras, mas inúmeras dúvidas, tá? Ah, e outra coisa do provimento também que é importante falar, que eu acho que é um dos grandes avanços desse provimento que a gente está criando agora, que foi criado nesse provimento o Comitê Regulador do Marketing Jurídico. O que é isso? É um grupo, se for aprovado, evidentemente, um grupo indicado por um advogado de cada região, mas um advogado indicado pelo Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina e também um advogado que faça parte da Comissão de Fiscalização. Justamente para que essas pessoas, ou pelo menos um ou dois de cada região e assim por diante, para que essas pessoas possam se debruçar sobre as questões concretas para poder decidir isso é válido, isso não é válido, isso pode ser feito ou isso não pode ser feito. Sem ingerência nos tribunais de ética e disciplina. Se constatarem alguma infração disciplinar, eles podem mandar para o Tribunal de Ética e Disciplina. Eles não têm poder punitivo, porque isso, por força de lei, do nosso estatuto, é tão somente do Tribunal de Ética e Disciplina. Mas eles podem avaliar situações concretas. E por que isso é importante? Nós estamos com o provimento de 2000, tentando reformar o provimento desde 2019 e ainda não conseguimos concluir. A reforma de uma legislação, ela é muito mais lenta do que a evolução dos meios das mídias sociais, por exemplo. A hora que sair esse provimento, que nós buscamos não trazer passo a passo, né? Você pode, por exemplo, utilizar-se de Google Ads, você pode utilizar-se do site ou do WhatsApp, mas você não pode se utilizar de TikTok. Nós não fizemos isso. Nós trabalhamos muito mais com o conteúdo divulgado do que com o meio divulgado, tá? Então, obviamente, né, falei de TikTok aqui, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que o TikTok é uma divulgação de extremo mau gosto para a advocacia. Por quê? Porque ele não transmite a seriedade compatível com a advocacia. Eu não preciso ser sisudo na advocacia. Eu posso sorrir, eu posso ser simpático. Tá certo que eu não sou dos mais simpáticos, mas eu posso tentar ser simpático. Mas isso não condiz com eu tentar divulgar alguma coisa, dançando e colocando mensagens lá, porque isso é incompatível com a seriedade daquele que busca o serviço da advocacia. Agora, o que importa, mais do que o TikTok, que é o meio, porque isso não está regulamentado, é o que eu estou divulgando nesse TikTok. Então, se eu vou lá e digo o seguinte, me procure, ações tais, sou vitorioso, cobro barato, aí eu estou infringindo todas as normas. Agora, advogado tal, especialista nisso, não sei o quê, eu estou divulgando. Se aquilo vai me trazer cliente, eu não sei qual vai ser a qualidade do cliente, mas vamos lá, né? Então, depende muito daquilo que você divulga. Bom, mas então a gente criou este Comitê Regulador do Marketing Jurídico, que é um comitê que vai constantemente atualizar, não o próprio regulamento, mas vai atualizar as questões relacionadas ao marketing jurídico. Então, o nosso objetivo é que tenhamos aí constantemente essas questões discutidas, atualizadas, de acordo com a realidade, de acordo com o dia a dia. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Semana passada, né, foi lançado aí um e-book, que é o Guia de Utilização das Redes Sociais pela Advocacia. É um e-book fantástico. Se vocês entrarem no site da OAB de São Paulo, vocês vão ter acesso a este e-book. Podem baixar este e-book para vocês. Ele foi coordenado pelo nosso presidente de Jales, Marlon Luiz Garcia do Livramento, tá certo? Participaram com ele, vou até ler aqui os nomes aqui, né, de quem participou com ele deste e-book.
Maria Olivia Machado, que ela é presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB, Alexandre Mota, que ele é especialista em marketing jurídico, o Guilherme Martins Maluf, que é o presidente da primeira turma de Ética e Disciplina, que é a turma deontológica do Tribunal de Ética e Disciplina, e a Giovana Maísa Piacentini, que é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da subseção de São José do Rio Preto. E essas 5 pessoas elaboraram um e-book, tá? Uma forma clara, simples, direta e objetiva, para que vocês possam se nortear durante o exercício da advocacia e o que eu posso, até onde eu posso ir e até onde eu não posso. E é um e-book que é feito justamente preservando os princípios éticos basilares. Ou seja, mesmo com um novo provimento, este e-book ele é válido, ele é uma forma de orientação fantástica. Semana passada tivemos aí o lançamento deste e-book, todos eles falaram, então vale a pena vocês baixarem este e-book, dar uma lida neste e-book e ver o que importa, o que não importa, até onde eu posso ir ou não na publicidade, na advocacia, nas mídias sociais. Lembrando, eu sempre posso ir se eu respeitar os preceitos do Código de Ética e Disciplina. É simples, é básico, é elementar. Se eu não estiver mercantilizando a profissão, se eu estiver captando indevidamente a clientela, se eu não estiver tentando buscar cliente vizinho, se eu não estiver criticando outro advogado, ou seja, eu estou sendo norteado pelos princípios basilares da advocacia, eu posso fazer a minha publicidade. Eu não vou ter problema no Tribunal de Ética. E se eu ultrapassar um pouquinho o limite, eu vou corrigir e vou arrumar. Agora, o que eu não posso é tentar, a todo custo, extrapolar esses limites. E a discussão é, poxa, mas eu posso usar link patrocinado? Eu não posso usar link patrocinado? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Eu digo o seguinte, mais uma vez, o nosso provimento, o que foi regulamentado, ele buscou uma divisão, uma separação entre o que é o marketing de conteúdo e o que é o marketing pessoal. Marketing de conteúdo. Quando eu vou divulgar um conteúdo jurídico, eu posso utilizar de todos os meios possíveis. Poxa, se eu vou dizer, né, em tema de direito previdenciário, por exemplo, que uma legislação está errada, se eu vou dizer que essa legislação ela pode ser utilizada desta forma, se eu vou em ação trabalhista dizer o seguinte, olha, houve a jurisprudência se alterou, especialmente se for uma questão mais técnica, dirigida ao público da advocacia, não tem problema nenhum em utilizar de conteúdo patrocinado. Agora, isso é um marketing de conteúdo jurídico, diferente do marketing pessoal, onde eu não estou divulgando qualquer conteúdo jurídico, mas eu ainda de forma ética, eu estou te divulgando o meu escritório onde fica, como funciona, qual é a especialidade do meu escritório, posso colocar lá os meus artigos que foram publicados, posso colocar eventuais palestras que eu participei. Então, nesse caso, as funções que eu exerço, né? Então, isso aqui já não é um marketing de conteúdo jurídico, mas é só dentro do marketing jurídico. Então, nós procuramos separar essas questões para dizer o que é patrocinado ou não. Mas algumas decisões da primeira turma do Tribunal de Ética e Disciplina, né, que é essa turma deontológica, presidida ali pelo Guilherme Maluf, elas foram fundamentais até para a direção tomada nesse novo provimento. Eu separei 3 aqui que eu gostaria de ler para vocês, se vocês tiverem mais paciência para me ouvir um pouquinho mais. Tá? Então, uma delas é o seguinte, publicidade, internet, WhatsApp, caráter informativo, possibilidade. Todo e qualquer... deixa eu fazer um parênteses antes. Sempre que vocês quiserem acessar qualquer decisão da turma deontológica ou até decisões das turmas disciplinares, no nosso site do Tribunal de Ética e Disciplina, hospedado no site da OAB, vocês têm lá o ementário, tem as decisões, e com relação à primeira turma, que é deontológica, além da ementa, vocês vão ter acesso à decisão ao parecer na íntegra. Então basta clicar lá, vocês vão ter acesso ao parecer na íntegra e vão poder ler tudo o que fundamentou aquela decisão. Mas aqui, ó, toda e qualquer publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas no capítulo 8 do Código de Ética e Disciplina. O profissional que se utiliza de sua rede social para tratar de um tema de maneira genérica, que esteja relacionado à sua especialidade e à sua área de atuação, bem como a título informativo, não afronta as normas éticas previstas no referido ordenamento, desde que não promova ou induza o ouvinte a litigar, não promovendo desta forma captação indevida de clientela, não promovendo dessa forma deve o profissional, com base no artigo 44 do Código de Disciplina, apenas disponibilizar o seu nome ou da sociedade de advogados com o número da inscrição da OAB. Isso está sendo regulamentado objetivamente no novo regulamento.
Situações como a citada na presente consulta, com o botão agente sua consulta com link direto para o WhatsApp profissional, não são adequadas e jamais devem estimular a judicialização. Ou seja, você pode utilizar link, você pode utilizar o WhatsApp, desde que seja para trazer o caráter informativo. Você não pode fazer daquilo uma forma da pessoa ler aquela informação, falar assim, ó, clique aqui para acessar o escritório, clique aqui para tirar suas dúvidas, porque aí você está trazendo um acesso direto ao advogado. Então nós temos que avaliar o quê? Cada situação, não existe uma fórmula pré-estabelecida, mas existe a fórmula do bom senso. Eu estou trazendo informações, mas eu estou captando clientela. Outro parecer, 2020. Esse aqui foi a emenda pelo Silas Koch Ribeiro, que é nosso relator, doutor Anselmo Pietro Alvarez e o presidente Guilherme Maluf. Outra emenda. Patrocínio de artigo ou post de conteúdo no Google ou em outros sites de busca ou em redes sociais. Subscrição de artigos ou posts jurídicos. Publicidade mediante impulsionamento na internet. Possibilidade, desde que cumpridos todos os preceitos éticos e disciplinares. O advogado deve contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis, mediante produção de conteúdo científico e informativo. A técnica do impulsionamento, voltado a divulgar trabalho jurídico realizado por advogados, a priori, não fere a ética profissional. Possibilidade de advogados patrocinarem artigos ou posts de conteúdo no Google, ou em sites de busca equivalentes, ou em redes sociais, desde que obedecidos todos os preceitos éticos disciplinares, seja esse patrocínio referente, 1. A mera possibilidade de advogado subscrever artigos ou posts de conteúdo jurídico, ou 2. Ao pagamento para publicidade mediante impulsionamento de conteúdo na internet. Ou seja, se eu estou divulgando conteúdo jurídico, um artigo de conteúdo jurídico, um artigo técnico, eu posso impulsionar, eu posso patrocinar isso, não tem problema nenhum. Tá? Não existe qualquer problema com relação a isso. Outro, publicidade, impulsionamento, conteúdo patrocinado, Google Ads, YouTube, possibilidade, necessária observância às normas que regem a publicidade e propaganda da advocacia. No mesmo sentido, não há óbice no regramento ético de publicidade os advogados que impeçam impulsionamento de publicações, limitando-se o conteúdo da publicação impulsionada à informações objetivas realizadas aos advogados e à sociedade, devendo conter conotação exclusivamente informativa. É lícita a utilização de conteúdo patrocinado como forma de publicidade do advogado. O advogado poderá vincular expressão diferente de seu nome ou da sociedade de advogados, desde que observe todos os ditames do Código de Ética e Disciplina relativo à publicidade e à propaganda, e também as normas previstas no provimento 94 de 2000, Conselho Federal. Não há óbice ético para a publicidade de advogado no YouTube, desde que, igualmente, os vídeos que veicule estejam em absoluta consonância com os princípios, normas e preceitos éticos da advocacia. Então, vocês podem ver que a grande preocupação, não só da primeira turma, como a preocupação geral, é o seguinte: muito mais do que o meio, o que eu faço, é o que eu divulgo. Qual é o conteúdo da informação? Qual o conteúdo daquela divulgação? Porque eu posso fazer uma captação de clientela, eu não preciso usar de mídia social, de rede social, de qualquer elemento outro. Eu posso fazer isso com o antigo paqueiro, que é lá na porta do Fórum Trabalhista, captar cliente. E estou trazendo propaganda indevida estou fazendo uma propaganda indevida, uma captação indevida de clientela. Não é esse o objetivo. O que importa o quê? É o conteúdo. O que eu estou divulgando, o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Isso é importante. E até para encerrar essa rodada aí que só eu falo, né? Existe uma discussão também entre mídia social. Poxa, eu tenho que ter um Instagram profissional e outro Instagram pessoal. Eu posso misturar as duas mídias? O que eu faço, não sei o quê? Eu acho o seguinte, minha opinião. O advogado, ele é advogado em tempo integral. Tanto faz se eu coloco no meu Instagram questões pessoais ou questões profissionais. Por sinal, meu Instagram deve ser o mais chato do mundo. Até porque só tem questão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tem nada da minha vida pessoal lá. Por quê? É uma opção minha. Eu abri o Instagram depois que assumi a presidência do Tribunal de Ética e Disciplina e abri porque falaram, olha, você tem que fazer isso para poder divulgar as questões, e eu divulgo com muita parcimônia, não porque eu não gosto, porque eu não sei fazer, eu não sou afeito às mídias sociais. Eu sou um pouco mais das antigas, fazer o quê? Mas, na verdade, não existe essa possibilidade. Poxa, eu tenho Instagram, mas eu tenho meu Instagram lá, que eu tenho as questões do Tribunal de Ética e Disciplina. Agora, se eu quiser publicar alguma coisa pessoal, eu vou publicar no mesmo Instagram, porque eu sou advogado em tempo integral. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu divulgo no meu Instagram, para manter a sobriedade da advocacia, não só por questões éticas, mas para que o advogado saiba que, se eu coloco lá, junto com as questões do Tribunal de Ética e Disciplina, né, eu
caído embriagado depois de ter bebido, não sei o quê. É óbvio, fala assim, poxa, mas qual é a lógica desse advogado estar pregando tanta coisa séria se ele fica aqui destruído ou falando besteira e sai vociferando os maiores atrocidades e absurdos do mundo? Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que lembrar que eu sou advogado em tempo integral. Eu sou advogado quando eu estou de terno e gravata, eu sou advogado quando eu estou no meu escritório, como eu também sou advogado quando eu estou na minha casa, com os meus filhos, na rua, num restaurante, com a minha esposa. Eu sou advogado em tempo integral. É a profissão mais bonita que existe no mundo, porque você é advogado em todo momento. Meus filhos hoje, né? Tem um mais velho que tem 19, tem um de 15 e um outro de 12. Qualquer coisa que eles vão querer argumentar, fala assim, é difícil porque você é advogado. Né? Mas faz parte da minha natureza. É o argumento, meu pai é advogado, eu aprendi com ele, a minha esposa é advogada, eu perco todas as discussões dela, mas ela é advogada. Né? Mas assim, faz parte da minha natureza, faz parte do meu dia a dia. Eu não consigo separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu sou um só. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu divulgo. Né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo. E lógico que tendo essa mídia social é uma só. Tá? Existe uma única pessoa, não existe mais aquela questão, e os especialistas em marketing dizem o seguinte, esse negócio de separar de mídia social da mídia profissional, a mídia pessoal da profissional, isso não existe mais. Porque, na verdade, você vai ver qual é o veículo. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu sei que o Instagram é uma coisa pessoal, mas você pode usar para questões profissionais, e que eu falo. O Instagram talvez seja muito chato para alguns, que não são do direito, que eu só divulgo, quando divulgo, informações relativas à advocacia ao Tribunal de Ética e Disciplina. Se eu tivesse TikTok, não tem mais nada ali no Instagram, tá? E tem o site do escritório. Né? Mas se eu tivesse um TikTok, por exemplo, eu tenho convicção que é um instrumento informal para divulgar coisas do dia a dia, não é para questões profissionais. Então, é um mecanismo que não funciona, não se coaduna com questões profissionais. Tá? De outro lado, o tal do LinkedIn, né, que já falaram que eu tenho que fazer também, não quero fazer, mas tenho que fazer. Né? O LinkedIn ele é um instrumento altamente profissional, onde eu vou divulgar questões profissionais. Tá? Eu não vou usar a minha vida pessoal lá. Então, você tem instrumentos específicos. Quem quer procurar alguma coisa profissional, sabe que vai no LinkedIn. Quem quer procurar divertimento, vai no TikTok. E tem as funções distintas. Quando você acaba misturando isso, quem está perdido é você. Você não sabe onde deve divulgar a sua situação, a sua posição. Então, você tem que saber para que serve cada ferramenta. Qual o objetivo de cada ferramenta? Então, obviamente, lembrando que você é uma pessoa e a todo momento na nossa profissão, nós somos advogados. Advogados em tempo integral. E eu aprendi, né, na advocacia, já encerrando aqui, que eu me alongo, já falei que eu não me aguento falando mais de 1 hora, e eu já estou cansado de mim, imagino vocês. Né? Mas, na verdade, eu digo o seguinte, para que a nossa profissão consiga estar sempre no elevado patamar que buscamos deixá-la, que a nossa advocacia seja respeitada, nós temos que ser extremamente rigorosos com os princípios éticos. Eu digo lá para o Leandro Sarcedo, meu amigo, que prerrogativa e ética caminham de mãos dadas. Mãos dadas. Ou seja, para que eu possa defender prerrogativas, eu tenho que ser ético. E para eu ser ético, eu estou automaticamente defendendo as prerrogativas, se eu for ético. Então nós temos que preservar a advocacia, preservar os princípios éticos, cuidar da advocacia, e para evitar que a advocacia caia na vala comum de outras profissões que não são regulamentadas. Repito, nós tivemos, desde 1930, o grande privilégio de poder regulamentar e fiscalizar a nossa profissão. Está nas nossas mãos. Gestores de ordem, né, todos vocês aqui, Gonçalo, e todos aqueles que estão à frente da ordem, estão fazendo o quê? A cada dia, cuidando da profissão. Né? Morgana, Glaucia, Joel, Mariângela, todos vocês que estão aqui, né, estão cuidando da nossa profissão. Então, se nós estamos cuidando da profissão, nós estamos cuidando para que ela não possa ser regulamentada e fiscalizada por pessoas que não conhecem o que é o dia a dia da advocacia, que não sabem o que é ter um escritório, manter um escritório, cuidar de um cliente, atender um cliente a qualquer hora, dar satisfação para cliente. Eles não sabem o que é isso. Outras áreas não sabem o que é isso. Outras profissões não sabem que você tem que cuidar do caso, cuidar do cliente, cuidar das questões emocionais e apaziguar. Nós somos padres, psicólogos, defensores, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos uma diversidade de atuação. E para que isso seja mantido, para que isso mantenha-se elevado, nós temos que cuidar da ética profissional. Então, o nosso dia a dia é cuidar da ética, cuidar para que a gente consiga manter a advocacia no tom, na forma mais elevada possível, para que a gente possa passar isso adiante, para que as futuras gerações saibam que não é sair fazer uma propaganda indevida e não é isso que vai trazer clientela, mas é o dia a dia da advocacia,
o exercício correto da advocacia, preservação da ética é que vai consolidar a profissão e vai transformar os advogados iniciantes em grandes advogados. Agradeço muito o convite, agradeço muito a atenção, estou aqui à disposição para uma conversa com vocês, o que vocês quiserem, hoje e sempre que eu puder contribuir com alguma coisa com vocês, com a advocacia. Muito obrigado. Dr. Carlos Kaufmann, parabéns por essa brilhante palestra. A Advocacia de Praia Grande é que agradece pelo brilhantismo e pela transparência em demonstrar a todos nós os limites do marketing jurídico e da publicidade. Tenho certeza que depois dessa palestra a nossa Comissão de Ética e Disciplina terá muito trabalho. Quero que os colegas que estão conosco aqui assistindo saibam que a nossa pretensão foi mesmo de orientar, né? Como o Dr. Carlos Kaufmann disse, de um caráter pedagógico, não é uma caça às bruxas, para que a gente possa orientar da forma correta a advocacia, sobretudo a jovem advocacia, para que não incorra no início da profissão em infrações éticas, né? E aí maculem de alguma forma a sua carreira jurídica, né? Diante da vossa fala, Dr. Carlos, eu vou transferir a palavra aos colegas para os questionamentos, mas eu já observei, e pelo sorriso da nossa presidente da Comissão de Ética e Disciplina, a doutora Glaucia, que alguns colegas terão que ser notificados, né, que não estão aqui presentes na palestra de hoje. Mas foi muito proveitoso os esclarecimentos proferidos e espero que consigamos, né, Glaucia, junto com a nossa competente comissão, esclarecer aí os limites e tentar colocar todo mundo na linha aí para que alguns advogados não questionem a nossa conduta, né, doutor Carlos, que a nossa conduta enquanto gestor é extremamente difícil. Ao mesmo tempo que a gente não quer ter aquela pecha de que está tentando punir, está tentando prejudicar um colega, a gente tem que resguardar também os interesses da maioria que também querem trabalhar com igualdade de condições, né, utilizando o nosso Código de Ética e Disciplina da forma correta, para que não haja, de qualquer forma, uma concorrência desleal, como você bem mencionou durante a vossa fala. E eu gostei da transparência do Dr. Carlos quando ele admitiu publicamente que em casa ele é igual o ministro Marco Aurélio Mello, voto vencido, né, Dr. Carlos? Quem está certo é a esposa, né? É isso mesmo. Um homem sábio tem que admitir essas coisas, não é mesmo, Glaucia? É isso, viu, Gonçalo? Eu tenho juízo, e ainda mais que, assim, além de esposa, ela é advogada, então não tem como contrariar. É verdade, está certíssimo. Agora, meus amigos, como de costume, nós vamos disponibilizar a palavra para que possam indagar o nosso querido palestrante. Utilizem para tanto da ferramenta Raise Hand ou através do chat. Eu vou pedir o auxílio dos nossos colaboradores e à medida que o pessoal for se habilitando, nós vamos concedendo a fala. Perfeito? Temos alguém habilitado já? Algum questionamento? Doutor Marcelo Ataíde Garcia. Ele é nosso presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da OAB Praia Grande, viu, doutor Carlos Kaufmann? Com a palavra, doutor Marcelo. Boa tarde, presidente Gonçalo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Carlos Kaufmann. Boa tarde aos demais colegas. Eu quero dizer que, além de advogado, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, eu também sou marido da doutora Morgana, e eu sei bem o que o senhor está falando aí, doutor. Não existe a isonomia dentro de casa, né? Bom, doutor Kaufmann, a publicidade na advocacia, aqui no Brasil, ela é extremamente controlada e a ética aqui, com essa conduta, valoriza a nossa profissão, né? Isso é inquestionável. Como exemplo inverso, como exemplo contrário à ética, eu queria fazer uma comparação com o que se pratica, por exemplo, nos Estados Unidos,
onde a advocacia não é tratada como um serviço, ela é tratada como um produto mercantil, como um comércio, né? E as publicidades lá são extremamente ofensivas para nós, né? Então, na verdade, eu queria fazer essa alusão ao que se faz lá nos Estados Unidos, até mesmo para valorizar o papel da advocacia no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Excelente colocação. E eu sei que você, na verdade, é tão ajuizado quanto eu. A gente acaba obedecendo aí, né, as advogadas que cuidam da nossa vida e coordenam a nossa vida, viu? Mas isso é muito bom pra gente. A gente só evolui com isso. Tenho certeza que você também está na mesma situação, Marcelo. Na verdade, né, quer dizer, a cultura norte-americana é muito diferente da nossa, em todos os sentidos, até na advocacia. E ela é muito diferente, inclusive, com relação à forma que a advocacia é tratada lá. Como você falou, Marcelo, a advocacia lá, ela tem o caráter comercial, sim. Ela tem a possibilidade comercial. Mas são as regras vigentes no país. São as regras lá existentes. Na Inglaterra, né, os escritórios eles podem ter como sócios empresas, inclusive fundos de investimento. Ou seja, o objetivo é tão somente ganhar dinheiro. Porque nenhum fundo de investimento vai investir em algo que não ganhe dinheiro. É óbvio que o nosso objetivo também é ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro dentro do patamar possível, ético, viável e permitido, né? Não que eles extrapolem os limites éticos, até porque também nos Estados Unidos a questão ética ela é também eles são muito cuidadosos com as questões éticas dentro dos limites deles. Então é uma outra cultura, uma outra forma. A apresentação, por exemplo, propagandas em televisão é comum. Você está viajando de carro lá, você vê um outdoor. Se você sofrer um acidente, por favor, pode nos procurar. Quer dizer, você está andando até impressiona, pô, se eu sofrer acidente, já tem até escritório aqui que já está se oferecendo. Então é uma forma de publicidade, propaganda agressiva, mas permitida dentro da cultura deles, né? De outro lado, as questões éticas lá são tratadas de maneira assim muito cuidadosa. Os advogados lá são extremamente cuidadosos com as questões éticas também. Eles sabem que se eles ultrapassarem os limites, né, diferente daqui, nós temos o processo com todas as garantias, com tudo. Lá ele é descredenciado com muita tranquilidade, com muita facilidade, uma decisão administrativa. O juiz lá acaba montando o advogado, descredenciando o advogado muitas vezes. Então, ele não tem essa regulamentação e fiscalização da própria área do direito, tá? Então, o que nós procuramos fazer aqui é justamente isso, é mostrar que na nossa situação, a advocacia é distinta. A advocacia é tratada de outra forma. A advocacia não tem fins comerciais. O dinheiro, ele é bem-vindo? Ele é muito bem-vindo. Os honorários são devidos, corretos, lícitos e, na verdade, fazem parte do dia a dia da advocacia. Ninguém está aqui para advogar de graça, nós vivemos disso. Mas nós não vamos transformar a profissão, por conta disso, em algo que nós vamos passar por todos os limites e vamos atuar de maneira indevida e vamos ultrapassar os limites éticos para poder ganhar os honorários. Não é assim que funciona, pelo menos na nossa cultura, graças a Deus. E vamos tentar continuar assim. Mas obrigado pela intervenção, viu, Marcelo? Obrigado, Dr. Kaufmann, pela sua explanação. Obrigado, Marcelo. Agora a doutora Paula Ferreira. Ela é presidente da nossa Comissão de Direito Notarial aqui da subseção, Dr. Kaufmann. Com a palavra, doutora Paula. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, doutor Carlos. A minha dúvida é a seguinte, eu também não entendo nada de internet, mas estou me rendendo, né, essas necessidades de ter um pouquinho de publicidade. E eu estava vendo no Google Ads, quando você vai fazer o anúncio, aparece a palavra anúncio. Então, se você colocar advogado em Praia Grande, vai aparecer Paula Ferreira, meu endereço, mas a palavra anúncio. Isso me causou um pouco de estranheza. Mas, pelo que eu entendi, pelo que o senhor falou, desde que não tenha promoção, parcela em 10 vezes, independente de estar a palavra anúncio, eu posso. Porque é a forma como o Google disponibiliza, né? Para você pagar esse funcionamento ali no Google. Então, Paula, essa é uma questão que a gente tratou e cuidou dentro do nosso provimento, né, que está vindo aí. E óbvio que vem com essa questão anúncio. E discutindo com as pessoas que entendem, eu realmente não entendo como que funciona, tá? Não basta você pagar o anúncio para que você apareça em primeiro ou segundo lugar.
existe uma série de variáveis no Google que, além de você pagar o anúncio, você tem que ter algo de interesse. Senão você vai ficando para trás no Google. Não só a procura, às vezes, que acionam, mas também a questão de interesse. Agora, é importante, a partir do momento que existe um anúncio, tá? Eu acho interessante o seguinte, a diferenciação que eu faço. Uma coisa... a palavra anúncio. Eu impliquei com a palavra anúncio, que fica do lado do nome. Sim, então, mas isso é justamente para mostrar, olha, essa pessoa está aparecendo aqui, mas ela está patrocinando, ela está aparecendo. Você sabe que você está procurando um anunciante. Traçando um paralelo aí com as antigas páginas amarelas, onde você procurava um advogado. Então, se eu quero procurar um advogado em Praia Grande e eu clico lá, quais são os advogados que anunciam em Praia Grande para aparecer? Hoje não tem mais páginas amarelas, hoje você tem site, tem Google. O Google é a melhor ferramenta de procura que existe. Então, são advogados que anunciam. Eu não quero nenhum advogado que está anunciando. Eu quero procurar por outras formas. Eu vou pular todos os anúncios e vou. Mas nós estamos aí de uma forma de publicidade, na verdade, que é uma publicidade, um marketing passivo. Ou seja, eu estou sendo procurado. Então só vai acessar o meu site, o meu anúncio, quem quer um advogado em Praia Grande. Poxa, mas eu não quero qualquer advogado em Praia Grande, eu quero um advogado trabalhista em Praia Grande. Ele vai procurar, vai refinar a busca, vai chegar no advogado trabalhista em Praia Grande. Eu quero um advogado trabalhista em Praia Grande que tenha escritório em tal lugar. E ele vai refinando a busca e vai conseguir chegar nesse advogado. Ou seja, ele está procurando o advogado. Muito diferente daquele patrocínio que aparece, por exemplo, você está lá no Instagram, vendo o Instagram, e de repente aparece lá agência de turismo. Um patrocínio que tem agência de turismo e é uma pessoa que eu não estou procurando, que eu não estou querendo procurar, e de repente aparece um anúncio de uma agência de turismo. A agência de turismo pode fazer isso? Pode. Mas me surpreenderia um advogado fazendo isso. Tá? Então aparecer lá no meu Instagram, alguém que eu não sigo, não conheço, não quero saber nada de advocacia, eu tô aqui me distraindo, mas aparece lá, patrocínio de um advogado, eu falo assim, espera um pouquinho, isso aqui não pode, você está extrapolando os limites. Outro dia eu estava vendo uma rede de televisão e me surpreendi, e já estou providenciando a notificação nesse sentido, onde tem lá um programa e tem lá momento, esqueci o nome agora, momento empresarial, momento não sei o quê, onde é um programa de pouco espaço, 3, 4 minutos, patrocinado, onde as pessoas pagam para poder divulgar o seu nome e a sua empresa. E, na verdade, me surpreendeu que eu vi lá um advogado, olha, aqui estou entrevistando o advogado falando de tal, nosso escritório é especialista em direito tributário, defendemos teses assim, assim, assim. Não pode. Por quê? Porque a propaganda, na televisão, ela atinge um sem número de pessoas que não está interessada. E a que custo? Aí você já cria concorrência desleal. Quando você está publicando e patrocinando no Google, por exemplo, é um custo pequeno, onde todos têm acesso. Se eu patrocino uma rede social no Instagram, é um custo gratuito, cada um faz do jeito que você quiser. Já diferente de um anúncio na televisão. Nós não vamos permitir esse tipo de coisa. Porque aí você começa a colocar em linha de desigualdade quem tem condições daquele que não tem condições. E é isso que nós não podemos permitir. Perfeito. Obrigada. Mais alguma dúvida, doutora Paula? Não, perfeito, concordo com o doutor Carlos no posicionamento. Não nada mesmo, eu queria anunciar e falei, essa palavra anúncio aí acho que vai pegar, mas eu entendi, obrigada. Aproveitando essa situação, doutor Carlos, deixa eu fazer um questionamento aqui, acho que também deveria ser desejo da doutora Glaucia, porque a gente já conversamos a respeito, né? Nós já se deparamos, doutor Carlos, com a divulgação, é uma publicidade. Aparentemente, diante do que foi aduzido pelo doutor aqui na palestra, estaria dentro dos limites da publicidade, porque transmite o conteúdo jurídico pelo advogado, enfim. Só que o que não chama atenção é a frequência com que é disponibilizado esses conteúdos jurídicos e a inserção de outras redes sociais vinculadas ao escritório de advocacia daquele profissional. E aí vem a minha pergunta, quando assim, o número de inserções é um número bastante elevado, isso interfere na avaliação de que aquela conduta é meramente uma publicidade e já ultrapassa esses limites? Eu queria saber essa interpretação, porque como é frequente essa divulgação, muitos colegas acabam nos indagando, né, Glaucia, achando que a gente está sendo passivo com aquele colega, ou que não está sendo... E aí gera um desconforto, né, de que o código de ética vale para uns e não vale para o outro, muitos ficam na dúvida.
E essa questão eu queria que fosse elucidada, já colocando numa gelada, né, doutor Carlos? Presidente Gonçalo. Oi? Não, pode falar. Quer complementar, Glaucia, com alguma coisa? Não, pode. Não, você já terminou. Não, tudo bem, eu depois complemento. É que eu ia falar que essa pessoa, ela já fez diversas infrações éticas, né? Que se a gente até falar um outro exemplo aqui, todo mundo já vai saber, né? Mas vamos lá, doutor Carlos. Não, obrigado, presidente Gonçalo. Na verdade, o que eu acho, né, e o que eu vejo nessas situações é que nós não temos uma fórmula pré-estabelecida para saber pela quantidade de divulgações é infração ética ou não é infração ética. Pela forma da divulgação é infração ética ou não é infração ética. Então, mais do que a quantidade, né, a gente tem que analisar sempre a situação concreta e verificar para a situação concreta se aquilo está parecendo uma forma de captar clientela ou não. Então, pela falta de fórmula pré-estabelecida, acaba ficando um pouco dentro da subjetividade. Nós não temos lá no limite, nem no provimento novo que vai surgir, olha, 3 publicações são possíveis, 4 não são, 5 são, 5 não são. Depende. Qual é a frequência? O que ele está fazendo? Poxa, uma pessoa useira e vezeira do nosso sistema de ético, né? É o famoso cliente do Tribunal de Ética e Disciplina. Espera um pouquinho, nós sabemos que essa pessoa está passando dos limites. E se essa pessoa está, se eu, como gestor, como fiscalizador, acho que está passando dos limites, o que eu faço? Eu vou notificar. Vou dizer o seguinte, olha, para com isso. Você está ultrapassando os limites. Não atendeu a notificação, aí nós sabemos que ele realmente está querendo infringir a ética e não está ligando, fazendo tabula rasa dos nossos preceitos. E aí nós temos que agir contra essa pessoa. Então, é uma situação difícil pelo seguinte, é subjetivo. Nós não temos uma fórmula para cada situação concreta. O que depende é do bom senso daqueles que estão gerindo, avaliar a situação e dizer, aqui, na minha opinião, existe uma infração ética. Ou, na minha opinião, não há infração ética. Então, é um trabalho gigantesco para a Glaucia, para olhar caso a caso, falar assim, aqui eu vou notificar e aqui eu acho que não tem e vou deixar de notificar. Na dúvida, notifica. Olha, você está ultrapassando os limites. Uma notificação não tem problema nenhum, né? Quer dizer, eu acho que você está extrapolando. Eu já peguei casos que eu via amigo meu fazendo alguma coisa conhecido, né, falando, olha, se você tem uma publicidade, isso aqui, lançou no escritório dele que ele ia lançar um programa X, eu liguei para ele e falei assim, ô fulano, se você fizer isso, você vai ter problema, você não pode fazer isso. Obrigado. E ele corrigiu exatamente na hora. Então nem precisou notificação. Então se você conhece diretamente, você liga e fala o seguinte, fulano, olha, não faz isso, que você pode ter um problema ético. Né? Fique nos limites éticos. Ou seja, nós estamos aqui para orientar. Não tem nada de mais orientar, seja por notificação, seja por ligação. Agora, se a pessoa não é uma pessoa afeita, que a gente sabe que ela não vai cuidar das questões éticas, daí é melhor notificar para formalizar a notificação, para daí atuar, ou nem notificar e já começa a apurar a situação. Cada caso é um caso, infelizmente. Então, justamente por esse caráter subjetivo é que eu e o Dr. Gonçalo ficamos na dúvida, né? Mas, assim, em muitos casos, nós temos notificado, às vezes a gente efetua a ligação e realmente a gente consegue resolver. O colega pede desculpa, olha, por exemplo, vou fazer um evento X, olha, não pode, a gente explica. Não, tudo bem, doutora, a gente não sabia, estamos cancelando, não vai ter. Então, a gente, nessa parte, a gente tem obtido êxito, né? Mas ficamos com dúvida em relação a esse questionamento do Dr. Gonçalo. Eu vou notificar, né, diante das condutas anteriores do colega, né? Então, eu vou notificá-lo para que a gente não possa ter nenhum tipo de problema, né? E também, doutor Carlos, só complementando, tem colegas também que tem uma vontade, né? Eu não sei Eles amam a ética. Eu não sei se a vontade não é só de ter sucesso profissional, mas também de ser ator ou ter uma... né, e faz uma promoção pessoal, seja nas redes sociais, YouTube, e pede para dar like ou dizer o assunto para a publicação se tornar mais divulgada pelas redes sociais. Isso caracteriza, né, doutor Carlos? Quando uma pessoa pede para tornar relevante ou compartilhar, não dá a impressão de que está querendo mercantilizar aquela notícia, enfim, promover a sua atividade profissional, ou a minha interpretação está incorreta?
na minha opinião, está perfeita, sem dúvida. Quer dizer, poxa, se eu quero ter um caráter informativo, eu vou informar para quem quiser ler. Quem não quiser não é problema meu. Eu informei, ponto. Agora, se eu quero que, olha, repasse para um, repasse para outro, repasse para outro, dá like aí, eu nem sei como é que funciona o like, se vai melhorar a publicação ou não, mas dá um like, compartilha. Parece que melhora, né, Gonçalo? Melhora. A pessoa pede para tornar, para escrever relevante, que acho que o sistema identifica isso como algo mais relevante e acaba transmitindo para um número maior de pessoas. Parece que funciona dessa forma. Vou fazer uma corrente, né? Mande para 10 amigos, senão a Polícia Federal vai aparecer na sua casa amanhã. Então, quer dizer, é óbvio que eu estou usando de instrumentos para divulgar indevidamente algo, né? Então não pode fazer isso. Então, por isso que é cada situação concreta, né? O bom senso, eu sei que o trabalho que vocês fazem é fantástico, né? E vocês têm muito trabalho e vocês vão ter que continuar tendo. Os bons advogados, basta uma ligação, um contato, que eles vão se enquadrar. Sim. Mas os clientes assíduos do nosso Tribunal de Ética e Disciplina vão continuar infringindo a ética, não tem jeito, né? Então, não tem como. O que nós estamos estabelecendo agora, né, uma fórmula de cancelar, que nós temos casos de advogados com 60 suspensões, 50 suspensões. Então, estamos criando um procedimento, porque para que esses advogados possam deixar o nosso sistema, nós temos que julgar processo disciplinar para exclusão. Isso é demorado, mas nós estamos criando também agora uma sistemática para o cancelamento das inscrições desses advogados. Porque não tem cabimento. Perfeito. Um advogado com 60 infrações disciplinares e apropriação indébita de valores, coisas pesadas, continuar advogando. Isso não é advogado. O advogado ele é sério. O advogado ele respeita o cliente, respeita a ética. Se ele tiver um deslize, ele vai ser corrigido. Agora, um advogado tem 60 processos, 50 condenações, você me desculpa, não é advogado. Eu não me sinto à vontade de dizer que eu sou advogado exatamente por ser advogado. É simples assim, então temos que cuidar da advocacia. Perfeito, isso mesmo. Agora vamos passar para a doutora Daniela Freitas. Ela é presidente da nossa Comissão de Defesa e Proteção Animal aqui da Subseção Praia Grande, doutor Carlos. Com a palavra, a doutora Daniela. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Carlos. Eu fiquei com uma dúvida com o que o senhor respondeu para a Paula. E aí me suscitou uma pergunta. Todo anúncio tem um objetivo. Qual é o objetivo fim do anúncio na sua visão? Daniela, é óbvio que nós estamos aqui, né, buscando nos solidificar e mostrar para que viemos, para a advocacia. Então, em cada área, como eu falei no começo, ninguém faz um anúncio simplesmente porque quer fazer um anúncio. Eu não vou fazer uma publicidade porque eu acho bonito fazer uma publicidade, simplesmente por isso. É óbvio que se eu faço uma publicidade com meio de uma forma de estar divulgando na minha profissão, eu estou buscando me solidificar na profissão, me solidificar na minha carreira e, obviamente, que uma maneira distante e remota, atrair clientela para o meu escritório. É evidente que toda a publicidade é isso, mas eu tenho que fazer isso respeitando os limites éticos. Então, se eu sou um grande jurista, tá? E eu constantemente faço arquivos com bons conteúdos e acabo divulgando esses meus arquivos, fatalmente alguém vai acabar vindo me procurar por conta daquilo que eu já divulguei, né? Então, por exemplo, já escrevi livro e já veio gente falar comigo por conta do que estava escrito no livro e veio falar comigo, né? Veio me procurar por conta disso. Então, isso é natural, mas eu estou me solidificando pelo conteúdo que eu estou divulgando. Agora, o que nós temos que evitar é que alguém venha justamente fazer saia da consolidação da carreira por sua capacidade, seu conteúdo, e venha buscar se consolidar no mercado por um preço baixo, por uma campanha mercantilista, por resultados mentirosos, por aquilo que não existe, que não pode oferecer. Essa é a diferenciação que tem. Porque, no fundo, toda forma de divulgação, de marketing jurídico, é para consolidar a sua carreira e a sua profissão. Isso eu não tenho dúvida. Mas temos que fazer isso com respeito à ética, respeito aos limites éticos. Tá, minha segunda pergunta é em termos, JC em termos. Então complementa para poder melhorar. A minha segunda questão é: qual a diferença que tem de um advogado que todos os dias faz publicação no Instagram, no Facebook, que ele põe a carinha dele, que na verdade para mim é Dr. Hollywood, né? Porque todos os dias tem inúmeras publicações, eu acho que ele tem até uma empresa que faz isso para ele, e aí ele tá todos os dias na mídia.
porque a mídia da internet hoje em dia é uma mídia que você não controla, é muito semelhante à mídia da televisão, e aí eu quero saber qual a diferença deste advogado que efetivamente atinge o público-alvo dele para o advogado que o senhor colocou, que fez uma publicação numa televisão, num canal aberto. Então, o público-alvo, primeiro que o canal do Instagram, pelo menos na minha opinião, e posso estar equivocado, tá? Eu não sou afeito, como eu disse desde o começo, a todas as questões técnicas de informática. O Instagram, ele acaba sendo hoje muito mais limitado, tá? Então, no meu Instagram, quem é que me vê no Instagram? Se eu tô lá todo dia no meu Instagram, colocando todo dia, estou advogando, tribunal de ética, o quê? Não faço isso, mas eu coloco todo dia. Quem é que vai ver? As pessoas que me seguem. Quem não me segue não vai ver, tá? Então, as pessoas que estão me seguindo, que querem saber, quem me segue, quem quer saber o que eu faço da vida, quem tem algum interesse por mim, seja positivo ou negativo, mas tem algum interesse, tá? Quer saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, essa pessoa vai ter acesso àquilo que eu estou fazendo. Se você coloca lá mesmo da forma patrocinada, a pessoa que está no Instagram, ela está procurando e ela tem acesso àquela informação de uma maneira diversa. A TV, ela é aberta a um sem número de pessoas ilimitado, que eu acho que ainda hoje não dá para comprar com o Instagram. A coisa está mudando. Hoje em dia, as novas gerações, elas não assistem mais TV aberta, e elas assistem, por exemplo, o Instagram, elas assistem o YouTube, tá? Então, você tem que ver se ele está todo dia no Instagram, se ele está conseguindo atingir no Instagram um sem número de pessoas de maneira indevida, então ele estará extrapolando os limites éticos. E aí alguma atitude tem que ser tomada, tá? Eu não estou isentando a pessoa porque ela publica numa rede social, simplesmente porque ela publica. Tem que ver a forma, o porquê, a parcimônia. E como eu falei para o presidente Gonçalo, não existe fórmula pré-estabelecida. Você tem que avaliar sempre, caso a caso, o que está acontecendo naquela situação concreta, e a partir da situação concreta, ver e tomar uma atitude, ver se aquilo é passível de apuração, se não é e por que é. Aí, ok. Uma pergunta prática. Eu tenho uma ação. Com outros 2 colegas, nós promovemos uma ação no estado do Ceará de um animal que levou um tiro no olho, e nós fizemos a ação e o animal colocou a patinha dele e deu uma repercussão grande. E aí nós fomos convidados pelo Fantástico para dar uma entrevista. Eu ir para o Fantástico e dar uma entrevista sobre essa ação que eu patrocinei, entra no que o senhor falou de autopromoção? Na minha opinião, não, né? De jeito nenhum. Você foi chamada para tratar de uma situação concreta, uma ação específica, diferenciada, e não entra nessa questão. A gente retrata aqui, inclusive, né, no novo provimento, tem uma questão que o advogado, ele não pode divulgar resultados em entrevista, salvo se ele for questionado publicamente numa entrevista. Então, se eu, por exemplo, sair de um processo, sair de um júri, tá? O meu cliente é absolvido, eu não posso, você fala assim, poxa, mas foi absolvido, o que aconteceu? Não, eu não posso comentar a absolvição? Não, eu posso comentar. O que eu não posso é utilizar desta decisão que não tem interesse público nenhum para tentar fazer uma autopromoção, diferente do seu caso, onde é uma ação que tem interesse público, tanto que o Fantástico, que é extremamente assistido, foi atrás para saber o que está acontecendo e fazer uma divulgação de interesse público. Então não tem a autopromoção. Não é que você foi atrás do Fantástico para querer divulgar isso que não tem interesse nenhum. Diferente da pessoa que paga lá nessa rede de TV, que é na TV Bandeirantes que aparece, que eu falei, onde uma pessoa paga para poder aparecer 3 minutos para falar, nossa, o meu escritório patrocina causas tributárias assim, assim, assim. Desculpa, isso aí não tem interesse público nenhum. Não é uma questão que foi trazida. A nossa matéria é meramente informativa e a dele, então, seria uma matéria patrocinada. Exatamente, a dele é fazer uma propaganda do escritório dele. Não, no seu caso, é algo informativo, algo de interesse público. A imprensa, a mídia foi atrás de você diante do que foi feito, né? Então, essa divulgação não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Entendi. Obrigada. Imagina. Perfeito. Satisfeita, Dani? Sim, super. Obrigado. Boa tarde. Temos mais alguém habilitado? Tri, acho que não, né? Não, não tem mais ninguém. Tá, nenhum questionamento no chat, né? Não. Então, partiremos para as conclusões finais. Concedo a palavra agora à doutora Gláucia para suas considerações finais. Eu quero agradecer pela tarde de conhecimento, né? E eu estava olhando o chat e os colegas elogiando, dizendo que amaram a palestra, que foi bem esclarecedora,
E assim, eu fico muito feliz, porque esse era o objetivo, né? Levar conhecimento, levar informação justamente para coibir as infrações éticas, né? Porque eu acho que a gente vai ficar feliz o dia que não tiver procedimento ético, né? Então, muito obrigada. Foi, assim, perfeito. Era isso, Gonçalo. Obrigada, doutor Nós que Carlos, e agradecemos. obrigada a todos também. Nós que agradecemos toda a sua dedicação, Glaucia, assim como dos colegas que integram a nossa querida e competente Comissão de Ética e Disciplina aqui da Subseção Praia Grande. Vejo que muitos aqui são presentes, o Ricardo, a Mariângela, o Joel, né? Vários colegas que pertencem à nossa comissão participando da palestra, né? E isso fortalece cada vez mais os nossos trabalhos. E assim como você bem disse, eu também acompanhei o chat e acho que o pessoal que acompanhou a palestra foi unânime aqui em parabenizar o Dr. Carlos, gostaram muito e nós ficamos muito felizes quando atingimos o nosso objetivo, que é transmitir conhecimento e impedir que os colegas cometem eventual infração, né? Agora sim, passamos a palavra, como de costume, à doutora Morgana, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, para as suas considerações. Eu quero primeiro agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco na tarde de hoje. E, lógico, um agradecimento especial ao Dr. Carlos Kaufmann, que aceitou o nosso convite e que nos trouxe hoje uma tarde de grande conhecimento, nos tirou várias dúvidas e nos enriqueceu com seu conhecimento. Muito obrigada, Dr. Carlos. Quero fazer também um agradecimento especial às nossas colaboradoras, Adriana e Isis, que sempre são nosso braço direito aqui na realização de todos os nossos eventos. Agradecer a Priscila, da Seccional São Paulo, que esteve presente na tarde de hoje conosco. Um agradecimento também ao nosso presidente, Dr. Gonçalo Menezes, que sempre aceita as nossas sugestões e acredita nos nossos eventos. E um agradecimento também muito especial à doutora Glaucia, que nos deu a ideia de trazer o Dr. Carlos para engrandecer aqui a nossa tarde, né? Nos enriquecer com o seu conhecimento. Dr. Carlos, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com o resultado aqui no nosso chat, aqui das pessoas agradecendo, terem ficado assim, terem gostado muito da sua palestra. Realmente, sua palestra foi incrível. Eu, particularmente, amei, gostei muito e só tenho que agradecer mesmo. E espero poder contar com a sua presença novamente aqui na nossa casa. E quero agradecer. Com certeza. Com certeza, né? Pode continuar. E agradecer a todos os presidentes de comissões, a todos os colegas advogados que estão aqui presentes, todos mesmo. E assim, um agradecimento especial, tá? Não posso deixar de falar da doutora Paula Ferreira e da doutora Mariângela, que são as minhas meninas, que são da minha comissão aqui de Cultura e Eventos, estão aqui prestigiando na tarde de hoje. E agora aqui eu vou dar os próximos recados, tá? Eu quero deixar só um beijinho especial para a doutora Kátia Piazza, que me deixou muito feliz hoje aqui, antes de começar a palestra. Então, quem estava na sala escutou. Então, muito obrigada, doutora Kátia. Um beijo enorme. E vou aqui passar os nossos próximos eventos, aqui, nosso recadinho. Quero convidar a todos para no dia 11 de maio, nós teremos a palestra Gestão em Serviço Jurídico, com o expositor Dr. Fábio Lopes Soares e o Dr. Wagner Otti. No dia 13, nós teremos a palestra As Práticas Colaborativas como Meio Adequado de Administração de Conflito, com os expositores Dr. Fernando Catelan Cordeiro e a doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama. No dia 18, nós teremos a palestra Apresentação de Algumas Síndromes e o Contexto Educativo na Efetividade de Direitos. Essa é uma palestra que é de interesse ao público geral, aos professores e também a todos nós, advogados. Também aqui no dia 20 de maio, nós teremos Holding Familiar, com o expositor Dr. Diogo Rossetti Cleto. No dia 25, Impactos Ambientais da Indústria da Moda e Como Minimizá-los, com a expositora Fernanda Lopes Lima.
E no dia 27, para fechar o mês, nós teremos a palestra LGPD e o combate à desigualdade racial. Qual a relação entre esses temas? Com o expositor, Dr. Marcos Tupinambá Martim Pereira. Então, convido a todos, serão grandes eventos aqui na nossa subseção. E aproveitar também para pedir para vocês que nós continuamos com a nossa campanha de lacre solidário. Então, assim, nós estamos arrecadando tampas plásticas e lacres e nosso ponto de coleta é a nossa casa da advocacia. E esses lacres serão revertidos para a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, onde serão trocados por cadeiras de rodas. Então, gente, muito obrigada novamente, doutor Carlos. Eu devolvo a palavra aqui ao meu presidente, doutor Gonçalo Menezes. Nós que agradecemos, viu, Morgana? Também quero retificar um equívoco aqui, registrar a presença do Dr. Marcelo Cunha, que também fortalece a nossa Comissão de Ética e Disciplina, assim como de eventual integrante que eventualmente eu tenha deixado de mencionar, mas sinta-se cumprimentado, porque é uma comissão realmente que trabalha muito e muito importante da nossa subseção. Agora sim, Dr. Carlos, mais uma vez aqui, quero deixar registrado o agradecimento não só desse presidente, mas de toda a advocacia de nossa cidade, de Praia Grande, que se sentiu extremamente prestigiada nesta tarde, né, com essa brilhante palestra ministrada. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo, eu sei que é precioso, além de competente advogado criminalista em São Paulo. Comandar o TED não é fácil e ainda bateu o recorde aí de acervo, né? Iniciar jogando os processos dessa gestão é um feito inédito, né, na seccional de São Paulo, e por isso a gente manifesta nesse momento os nossos parabéns e deixa clara a nossa reverência a toda a sua dedicação à frente desse importante órgão da nossa entidade de classe. Tenho certeza que com essa característica que deixou bem claro, né, Glaucia, nessa tarde, os demais presidentes das comissões de ética e disciplina das subseções do nosso estado também se sentem agraciados e também tem muita influência, né? Quando temos um bom presidente em São Paulo, isso se reflete nas subseções e, por consequência, a advocacia, de um modo geral, acaba sendo agraciada e beneficiada com todo esse trabalho. Então fica aqui mais uma vez registrado os nossos parabéns e agradecimentos. Espero que em breve retorne à nossa casa de maneira presencial, se assim as nossas autoridades permitirem. Peço também que transmita o nosso abraço fraternal ao presidente Caio, né, sempre muito presente e atento às questões de interesse da advocacia do nosso estado. Preciso falar com ele, viu, doutor Carlos? Transmita também esse recado, com essa dificuldade da pandemia, os encontros presenciais estão mais difíceis de ocorrer, né? Mas temos assuntos a tratar. E da mesma forma, parabenizar a Glaucia e toda a equipe da Comissão de Ética, a Morgana, toda a equipe da Comissão de Cultura e Eventos, né, Mariângela, a Paulinha, que estão aqui presentes, aos nossos colaboradores, a todos os membros e presidentes de comissões que estão nos prestigiando. Quero também agradecer aqui a participação e também o interesse dos colegas, a doutora Rafaela Mariani e o doutor Edson Edenei, né, recém-ingressado na nossa subseção, que querem fortalecer as nossas comissões de trabalho. Eu já anotei aqui os vossos recados no chat, vou pedir amanhã para a Adriana entrar em contato, passar o contato telefônico de vocês, e eu mesmo vou contatá-los para que a gente possa formalizar esse convite. Tá bom? De qualquer forma, agradeço o interesse e a participação no encontro de hoje. E agora, doutor Carlos, tem mais algo a dizer? Posso? Sim, presidente, se permitir, eu queria... Com a palavra, então, por favor. Obrigado, presidente. Eu queria mais uma vez agradecer o convite que foi feito pela Glaucia,
pela Morgana, pela organização deste evento, dizer que foi assim, um enorme prazer para mim estar aqui com vocês hoje, discutir esses temas, agradecer a Adriana, que pelo visto dá todo o suporte técnico para vocês poderem desenvolver essas palestras aí, sem ela acho que seria difícil, pelo menos eu sei que não consigo trabalhar sem essa ajuda que vem desses A equipe é trabalhadores maravilhosa da mesmo. OAB, que na verdade fazem a OAB funcionar. Então, Adriana, obrigado. E mais uma vez, presidente Gonçalo, eu quero dizer que sempre que for convidado estarei presente. Foi um enorme prazer estar aqui, foi um enorme prazer conversar com vocês, discutir com vocês, aprender, né, algumas coisas. Daniela, se não conseguir, se eu ainda estou em termos com a minha resposta, eu estou à sua disposição para tentar ficar completamente satisfatória a minha resposta. Fico sempre à disposição e repito, sempre que convidado, voltarei a Praia Grande para a gente conversar. Espero presencialmente um dia, né, para a gente poder depois, que melhor do que os eventos que nós conversamos é o que vem depois, é uma shopping, pizza e assim por diante, tá bom? Exatamente. À disposição, e pode deixar ficar tranquilo que vou transmitir, presidente Gonçalo, vou transmitir presidente Caio, se está precisando falar com ele, e ele certamente vai te receber, como sempre recebeu, todo mundo vai te receber. Muito obrigado, e obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Até a próxima. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, eu vou encerrar. Obrigado, viu? Tá bom, beijo grande. Boa noite a amigo. todos.